O herói dessa história sempre sonhou em ser a mente por trás das sombras, e quando ele renasce em um novo mundo, ele finalmente consegue. Sem ninguém perceber, ele se torna o Shadow, líder secreto de uma organização chamada Shadow Garden, uma lenda viva que está prestes a mudar o destino do mundo inteiro. E se você quer mudar o seu destino, deixa o like e se inscreve no canal. O Batman, como vocês sabem, ainda tá se recuperando, então eu vou sempre estar aqui dando essa força e não deixando faltar vídeo aqui pra vocês. Muito obrigado a todo mundo pelo apoio e compreensão, e vamos bora pra esse vídeo. Logo no início vemos uma garota chamada Akane, que é uma estudante do ensino médio. Ela é acordada pelo despertador e parece que ela apagou depois de uma noite horrível. Claramente ela não tá muito animada pra lidar com os figurantes da sua escola. No chuveiro ela chora enquanto pensa em ir pra escola. Ela abre a porta de casa e nesse instante uma lembrança ruim invade a sua mente. Ela acorda desse transe quando o motorista a chama. A Akane entra no carro e segue pra escola. Ao chegar, vários alunos prestam atenção nela, nos mostrando que ela é extremamente popular. A Akane se aproxima de um garoto que ela tem sentado ao lado nos últimos meses, e ela o cumprimenta, mas se irrita quando o Cid erra o nome dela mais uma vez. Isso a faz sentir que ela não é tão importante quanto pensa, e sem perder tempo, ela corrige o Cid com um sorriso forçado. Ele tenta repetir o nome correto mais uma vez, mas ele acaba errando. O Cid inventa uma desculpa boba para justificar a confusão, falando que caiu da escada quando era criança, e isso fez ter dificuldades com nomes. E essa desculpa é muito boa e eu vou começar a usar ela também. Mas isso só acabou piorando o humor da coitada da Akane. Ela não sabe o que sentir em relação ao Cid. Eles estavam lado a lado há meses e ele nunca tinha olhado diretamente pra ela, nem uma única vez. Tentando encerrar esse assunto, a Akane muda o tema da conversa e o Cid pede desculpas por falhar, mas ele continua errando o nome dela. Mais tarde, alguns alunos vão até a Akane e eles ficam animados ao saber que ela vai fazer o papel principal na apresentação noturna da escola. Todos a elogiam, já que esse papel exigiria ainda mais dedicação do que do ano passado. A Akane admite estar bem nervosa, mas também animada. Depois disso, ela vai ao banheiro e ali ela lembra da série de eventos que a fez abandonar a carreira artística no ensino fundamental. Enquanto isso, o Cid passa o tempo lendo um livro e durante a sua leitura ele murmura algo sobre adquirir mais poder. O garoto tá achando que é o Virgil do Devil May Cry, mas enfim, perto do finalzinho da aula, a professora pede um voluntário para somar as respostas da pesquisa do festival escolar. A Akane se oferece, mas é rejeitada rapidamente por conta da agenda apertada e das aulas de reforço que teria naquele dia. A professora então olha pro Cid e pergunta se ele poderia fazer o trabalho e ele aceita sem hesitar. A Akane é conhecida por ser a queridinha dos professores e também bem popular entre os alunos. Ela faz isso para evitar a antipatia, já que acreditava que sendo amada por todos, as chances de ser alvo de ataques diminuíram bastante. Pelo menos era isso que ela pensava, e logo à noite o Cid toca piano sozinho na escola, lançando aquele Moonlight Sonata brabo. Enquanto isso, na rua, alguns bandidos emboscam o motorista da Akane. Eles acabam espancando o homem até deixar o coitado torto, e depois de várias tentativas frustradas de contato, a Akane decide caminhar sozinha de volta pra casa. Durante o caminho, ela entra em um beco que parece quieto demais, e de repente ela sente que está sendo observada, o que a deixa ainda mais assustada. Em pânico, ela tenta encontrar um caminho para escapar daquela situação assustadora. Enquanto ela busca uma rota de fuga, os mesmos dois bandidos que atacaram seu motorista a surpreendem. Um deles a imobiliza com um mata-leão e tenta cobrir sua boca para deixá-la inconsciente antes de levá-la para o esconderijo. Enquanto isso, o Cid vinha seguindo os criminosos silenciosamente, observando cada passo, esperando apenas o momento certo para agir. Quando a Akane desperta, ela percebe que está amarrada e fica apavorada. Ela tenta gritar, mas um dos sequestradores, que é um ex-militar, manda ela ficar quietinha, senão vai virar estatística. Eles deixam claro que ela cometeu um erro ao andar sozinha pela cidade à noite, principalmente considerando a influência do seu pai. O ex-militar informa que o pedido de resgate já foi enviado e o outro bandido tá mais interessado no corpo da Akane do que no dinheiro, já que ele nunca conseguiria tocar numa mulher se não fosse a sequestrando. Ele se aproxima, lembrando ela do sequestro anterior, aquele em que ela foi alvo de um stalker violento. A Akane tenta lutar contra os bandidos, mas ela não tem chance alguma contra eles. O homem fala que pretende trazer de volta as memórias de quando coisas horríveis aconteceram com ela. E nesse momento, o Cid, que observava tudo do lado de fora, coloca uma máscara, pega um pé de cabra e invade o esconderijo. O Cid responde falando que o nome dele é Stylish Ruffian Slayer, e esse é um puta nome esquisito, era melhor ele se chamar simplesmente Batman. E sem perder tempo e pra nossa felicidade, o Cid mata aquele bandido desgraçado que tava tentando abusar da Akane. Agora resta apenas ele e o ex-militar. Após uma breve troca de provocações, o Cid aceita o desafio, mesmo sabendo que enfrentava um militar treinado. Ele começa usando seu pé
de cabra, como se fosse um bastão de treinamento, mas muda de estilo ao perceber que não estava funcionando. Agora passa a usá-lo como fazia ao enfrentar gangues de motoqueiros com força bruta e golpes diretos. Ao ouvir isso, o ex-militar percebe que o Cid não é só um matador estiloso, ele é o lendário monstro do pé de cabra, e esse apelido aqui é bem melhor do que o outro. O Cid finalmente consegue acertar um golpe direto no ex-soldado e continua golpeando até o homem ficar completamente imóvel. Em seguida, ele pega uma faca e corta as cordas que prendiam a Akane. Antes dele ir embora, ele deixa uma dica para que ela tome mais cuidado quando voltar para casa sozinha. Ele não ficou satisfeito com seu próprio desempenho, e se lutar contra um simples soldado já foi difícil, ele imagina como seria enfrentar um bando de mães solteiras armadas. Uma luta assim com certeza seria complicada. Depois disso, Cid desaparece e a Akane chama a polícia. A situação poderia ter sido bem pior e chegado até a mídia, acabando mais uma vez com a carreira da Akane, mas graças aos contatos do pai, o caso é abafado e nada chega ao público. No fim, a Akane não descobre quem é esse matador estiloso, ou monstro do pé de cabra, chame como quiser. Ela nem imaginava que esse vigilante mascarado era justamente aquele garotinho que vinha tentando evitar ela a todo custo. Na manhã seguinte, a Akane vai pra escola toda feliz, e no vestiário ela encontra o Cid mais uma vez. Dessa vez, ele a cumprimenta corretamente, e pela primeira vez a Akane vê o Cid olhar diretamente nos seus olhos. Mais tarde, uma notícia anunciava um acidente que havia acontecido na estrada da cidade envolvendo o Cid, que foi atropelado pelo caminhão dos Isekais. E aqui nossa expectativa inteira foi quebrada, já que não durou muito e o moleque já morreu. Ele havia morrido no local mesmo, e a polícia afirmou que o motorista não estava olhando para a estrada no momento do impacto, e a investigação seria aberta para esclarecer o que realmente ocorreu. Em seguida, a história mostra o Cid quando ele ainda era uma criança. Desde pequeno, ele tinha essa obsessão em se tornar um super-herói, tipo Batman. Ele nem sabia de onde exatamente isso havia surgido, ele só sabia que queria muito ser um herói a qualquer custo. Diferente do sonho passageiro que toda criança tem, o dele ardia como uma chama constante. Uma chama que nunca se apagava, que o empurrava pra frente. O Cid treinou com tudo que conseguiu, tentou dominar qualquer habilidade que pudesse torná-lo mais forte. Na escola, ele era um garoto comum, totalmente inofensivo, mas quando ele colocava sua máscara, ele se tornava algo completamente diferente. Enquanto os outros cresciam e abandonavam essa fase de querer ser super-herói, o Cid seguia na direção contrária, ficando cada vez mais determinado. Ele continuava treinando, acreditando que um dia alcançaria o seu sonho, mas chegou um momento em que ele teve que aceitar a realidade de que ele nunca iria poder ser um Super Saiyajin. No mundo real, as artes marciais eram o limite, e mesmo que ele dominasse todas, ele ainda teria uma arma apontada para sua cabeça, caso enfrentasse soldados armados. Nesse cenário, ele não tinha muito o que fazer além de desistir, a não ser que ele se tornasse o artista marcial mais forte do mundo. Talvez assim ele poderia enfrentar um exército sozinho. Mas ainda existia um problema: se uma bomba nuclear atingisse ele ia de vala, então não teria muito o que fazer. Então o seu maior sonho era se tornar tão poderoso que nem mesmo uma bomba nuclear poderia destruí-lo. E como o impossível pro Cid não existe, ele vai em direção a esse objetivo. Ele não aceitava nada menos do que o poder absoluto. Agora, em uma outra realidade, vemos ele usando seus poderes de eminência das sombras, cercado por seu grupo. Eles conversam sobre uma ameaça que eles haviam acabado de encurralar na cidade. O alvo não tinha mais para onde fugir, então Cid confirma que tudo ocorreu exatamente como ele preveu. Seus subordinados elogiam sua perspicácia e o cuidado com que havia planejado tudo. Eles estavam prestes a celebrar sua primeira caçada importante em muito tempo, e o Cid, por outro lado, está satisfeito com o trabalho da equipe, mesmo sem entender exatamente do que eles estão fazendo de tão importante assim. Mas no fundo, ele tá feliz. Depois de morrer em sua primeira vida, o Cid ganhou uma segunda chance, e nesse novo mundo, ele estava vivendo o seu sonho de infância de ser um herói. Mas ele não é um herói comum, já que ele tinha magia somada às suas habilidades já dominadas. Mesmo assim, ele ainda não está satisfeito. Com magia e combate, ele estava no caminho para se tornar um dos seres mais poderosos daquele mundo. O Cid então fala para o seu grupo que existe um pico e todos devem alcançar esse ápice, e que eles devem correr para chegar lá. Dessa vez, ele está determinado a alcançar esse pico, custe o que custar. Ele pensa consigo mesmo que entregaria tudo, absolutamente tudo, para atingir o seu objetivo. O Cid nunca quis ser um herói principal ou vilão final. O que ele quer ser é a sombra, aquele que age por trás de tudo e revela a própria grandeza no meio da escuridão. Ele confessa isso à jovem Alpha. Ela responde falando que tudo que ele dizia fazia sentido. Ela encontrou alguns textos antigos descrevendo algo que parecia ser o culto do Diablos. O Cid confirma que isso bate com as suas suspeitas, e Alpha continua falando que quanto mais elas pesquisam e aprendem, elas descobrem o quão
poderoso o culto é. Antes que ela termine, o Cid completa a frase: eles se escondem nas sombras e nós caçamos as sombras. Era isso que ele queria se tornar de fato, a eminência nas sombras, porém ele brinca dizendo que Alpha é um pouco lenta para acompanhar o seu raciocínio. A cena muda para a polícia, que encontra o corpo de um garoto. O dono do corpo era o próprio Cid, que no último verão do ensino médio desistiu de tentar se tornar forte em um mundo sem magia e se jogou na frente de um veículo. Ele acabou renascendo como bebê, filho de um casal rico, e o pai comemora, falando que sua filha mais velha, a Claire, sempre quis um irmãozinho e vai ficar muito feliz com a chegada do pequeno. A mãe comenta que tem algo muito estranho, o bebê não tá chorando, mas então ele finalmente chora. Ela conclui que apenas estava imaginando coisas. O Cid, agora reencarnado, pensa que não fazia ideia de como ou por que chegou ali, mas isso não importa, o importante é que o ar tá cheio de carregado de energia mágica, algo em que sua vida anterior só existia em sonhos e contos de fada. Agora ele pode reivindicar esse poder avassalador pra si, e isso é tudo que importa. Ele renasceu como filho do Barão Kageno, um aristocrata que vive no interior. Por gerações, aquela família havia formado guerreiros que reforçam seus corpos com magia. Todos tinham grandes expectativas para um gênio da família, mas esse gênio não era ele, e sim sua irmã mais velha. O Cid cresce à sombra da sua irmã talentosa, levando a vida de um cavaleiro comum, tentando se manter oculto o máximo possível perante a sociedade. Mais tarde, vemos ele enfrentando alguns bandidos usando magia, após pedir educadamente que devolvessem o que roubaram. Eles se recusaram e isso obriga ele a derrotá-los. Ele então coleta o que eles haviam roubado. Enquanto examina o local, ele vê uma gaiola. Ele se aproxima pensando ser um escravo, mas ele encontra uma geleca toda esquisita que ainda tá viva. Isso indica que a pessoa estava possuída. Ele sente aquela mesma frequência mágica e percebe o que está acontecendo. É um transbordamento de mana. O Cid decide usar aquele corpo como experimento, já que não é o dele, não correria riscos. Ele então começa a injetar magia e testar coisas, tentando métodos diferentes. Um mês inteiro de experimentos empolgantes que não levaram a lugar nenhum, até que finalmente ele entende como conter o colapso mágico. Para sua surpresa, o corpo se reveste ao normal, revelando ser uma jovem mulher. Ele fica impressionado que aquele pedaço de carne todo esquisito voltou ao normal. Sem saber o que fazer, ele decide realizar sua primeira performance como eminência nas sombras. A moça desperta, assustada por ainda estar viva, e o Cid, agora interpretando seu papel, fala que quebrou a maldição que a consumia, libertando ela. Ela pergunta qual maldição ele tá falando, e ele explica que um terrível feitiço foi lançado sobre ela e sobre todos os descendentes dos heróis antigos. Ele mostra um livro contendo um conto de escrituras sagradas, a história dos 3 heróis que derrotaram o demônio Diablos e salvaram o mundo. Ele diz que aquela história é verdadeira e em seu último suspiro, Diablos lançou uma maldição que transformou os descendentes dos heróis em criaturas possuídas. Mas alguém distorceu a história, transformando os descendentes dos heróis em alvo de desprezo. Ele decide não revelar o responsável, alegando que é cedo demais e que isso colocaria sua vida em grande perigo, mas a jovem insiste, falando que ela não se importa com o risco. O Cid então revela que o inimigo dela é o culto de Diablos, um grupo fanático que planeja reviver o grande demônio. Eles nunca aparecem sobre a luz do dia, e a missão dele é agir nas sombras e impedir os planos malignos do culto de Diablos. Ele se apresenta formalmente como Shadow, aquele que espreita nas sombras para caçar as sombras. E após esse monólogo incrível, ele explica que seu caminho não vai ser fácil, que ainda precisa cumprir suas missões. Então ele pergunta à jovem se ela está preparada para caminhar ao lado dele. A garota fala que perdeu tudo, mas como ele a salvou, ela seguirá o que ele desejar. Ela vai caminhar com ele e vai punir os culpados, e aceita de bom grado, batizando sua organização de Shadow Garden e dá o nome dela de Alpha. E após inventar toda essa história e fazer sua primeira atuação improvisada com maestria, 3 anos se passaram. Agora ele tem 13 anos. Como cavaleiro em treinamento, ele continua sendo apenas um garoto comum. A esgrima e o combate desse mundo são bem simples, e como ele veio de uma vida na era da informação, ele foi capaz de fundir diversas artes marciais e otimizá-las, criando assim um estilo bem único. Vemos ele lutando contra sua irmã, a Claire, mas ela derrota o Cid com facilidade, achando que ele não evoluiu nada. Uma empregada chama a Claire, falando que a sua mãe está a chamando e que os convidados para sua festa
de despedida chegaram. A Claire se despede dele e pede a empregada para limpá-lo. O Sid acredita que precisa atuar como personagem de fundo se quiser estar pronto para o grande dia que ele sabe que vai chegar. Aos 15 anos, todos os nobres devem frequentar a Academia Midgar para cavaleiros, na capital real. Mas no dia da partida da Claire, ela vai comprar cigarro e desaparece, igual o pai de muita gente por aí. Como a Alpha já havia reunido outras integrantes para Shadow Garden, o grupo inicia a busca pela Claire. Eles descobrem que ela foi sequestrada pelo culto de Diablos, capturada por um oficial de alta patente, já que ela é descendente de um dos heróis. Usando um mapa, eles partem naquela mesma noite para resgatá-la, e a Claire estava acorrentada em algum lugar. O grupo acaba atacando e derrotando o sequestrador, mas ele conseguiu fugir por pouco, forçando eles a se dividir. O Sid acaba encontrando o homem sozinho, ele o humilha bastante antes de derrotá-lo, mas antes dele morrer, o sequestrador avisa que a escuridão do mundo é muito mais profunda do que eles imaginam. O Sid vê um pingente da filha do homem e o pega, encerrando assim sua missão. No dia seguinte, a Claire retorna à mansão de Malmor, fingindo que nada aconteceu, quando finalmente parte para a Academia Real. O Sid gostaria de ir junto naquele momento, mas ainda precisa colocar as garotas para trabalhar, então se despede delas. Mais tarde, o Sid tá em um trem pensando no que a Alpha e as outras disseram sobre o culto ser uma grande organização, atuando em uma escala global. Ele acha impressionante, afinal, elas tiveram que se espalhar pelo mundo para combatê-lo. No entanto, Sid acredita que elas podem ter interpretado errado e que talvez o culto nem exista de forma tão gigantesca que imaginam. Mesmo assim, ele não as culpa, ele próprio tomaria conclusões como essa quando era mais jovem. Lembrando disso, ele sorri. Então, ele diz que continuará lutando para se tornar eminência nas sombras, mesmo que acabe sendo o último homem do mundo a seguir esse caminho. Mais tarde, o Sid chega à capital do reino de Midgar e ele olha para um prédio alto e majestoso, se lembrando de quando foi matriculado na mesma escola que sua irmã, a Academia Midgar de Cavaleiros. Ele recorda que a escola era destinada aos estudantes mais promissores, tanto do reino quanto fora dele. Ainda assim, ele não entende como foi aceito, já que se considerava apenas um personagem secundário. Após acordar e chegar na academia, ele viu seus dois melhores amigos, Skill e Poi, esperando por ele. Eles notaram que seu cabelo parecia diferente da última vez, mas não perderam tempo com o assunto, pois precisavam correr para pegar o trem. Depois de correrem um pouco, eles conseguem embarcar, mas o vagão já estava quase todo lotado. No trem, o Sid comenta que gostaria de poder morar no dormitório como os alunos da elite. Seus amigos sorriem, falando que é quase impossível, já que os dormitórios são apenas para realeza e nobres de alto escalão, não para ralé como eles. O Sid, porém, acredita que existe um caminho para se tornarem alunos de honra, como a Claire conseguiu, assim eles podem ganhar uma vaga. Para isso, eles precisam vencer o Festival Bushin. Seus amigos acham essa ideia mais absurda ainda. Pouco tempo depois, o Sid se lembra da aposta que havia feito com eles. Aparentemente, eles haviam combinado que quem tirasse a pior nota na prova teria que confessar seu amor para a garota mais cobiçada da escola e ser brutalmente molestado e rejeitado por ela. Não vai sobrar nada pro Beta que fizer isso aqui. Pro Sid, esse é um evento muito importante, já que ele nunca teve coragem de se expor fazendo isso na sua última vida, mas agora ele tá em um mundo completamente diferente, estudando em uma academia que nem mesmo se importa. Ao chegarem à escola, avistam justamente a garota da aposta, a princesa Alexia. Um aluno tá ajoelhado diante dela, oferecendo flores na frente de vários estudantes. Ele fala como um verdadeiro nobre, elegante e confiante, mas a Alexia o rejeita na mesma hora. Vendo isso, os amigos do Sid falam que ele não pode amarelar agora. Eles estão determinados a fazê-lo cumprir a sua aposta. O Sid, por outro lado, tá otimista, ele só quer terminar logo, afinal ele tem certeza absoluta de que a Alexia vai rejeitá-lo imediatamente. Mais tarde, ele a encontra na floresta, enquanto seus amigos o observam escondidos. Então, o Sid protagoniza a pior e mais constrangedora e mais desajeitada declaração amorosa da história, gaguejando e parecendo prestes a desmaiar. Depois que ele termina sua confissão, ele só espera a rejeição, afinal de contas, ele fez tudo da forma mais humilhante possível. Mas para sua surpresa, Alexia acaba aceitando. Ela fala que estava esperando alguém como ele, e assim o Sid e seus amigos ficam em choque absoluto, sem conseguir acreditar no que acabaram de testemunhar. A notícia de que o Sid tá namorando a princesa Alexia se espalha pela escola inteira, e na cafeteria todos olham para ele de maneira muito estranha, tentando entender como alguém como ele conseguiu algo tão impossível. Muitos acham que deve ter sido um mal entendido. O Sid, no entanto, não está nada confortável com isso, já que ele queria usar a princesa para se divertir, mas no fim, foi ela quem passou a usá-lo como objeto. Sentado com os amigos, eles reforçam que ele não é digno de namorar Alexia, mas o Sid acredita que ela só pode ter algum motivo oculto para tê-lo aceitado. Os amigos, porém, dizem para ele aproveitar
aceitar, já que ela é a garota mais desejada da escola. Nesse momento, Alexia aparece e se senta à mesa com eles, confirmando ainda mais os boatos. Ela recebe uma refeição diferente, com porções enormes, e os amigos do Cid se perguntam como ela vai comer tudo aquilo. A Alexia responde que nunca come tudo e que não se importaria em dividir com os alunos de classes mais baixas. Ao ouvir isso, Cid começa sua operação, termina comigo logo. Ele enfia os hashis na comida dela e pega um pedaço, algo impensável para um nobre. Mas ao invés de terminar o namoro, ela o convida para fazer aulas de esgrima com ela. Mesmo o Cid dizendo já ter treinado no nível inferior, ela explica que conseguiu uma vaga para ele na seção 1. Essa seção é reservada para nobres de alto escalão e no primeiro dia de aula o instrutor Zenon explica como funciona o treinamento. Os alunos são pareados para que ele avalie os golpes e contragolpes. E claro, o Cid acaba sendo colocado para lutar contra a própria namorada, exatamente como ela queria. Durante o combate, o Cid percebe que ela nem é tão boa assim. O seu estilo é bem básico, rígido e pouco criativo, muito inferior ao da sua irmã Claire, que é muito famosa como a cavaleira mais forte do reino. Ainda assim, ele reconhece os esforços da Alexia, que avança lentamente aprimorando os fundamentos. Após a luta, a Alexia agradece e elogia o estilo de luta dele, mas diz que o detesta porque se parece demais com o dela. O Cid não tem tempo para pensar nisso, pois vê Zenon se aproximando para confrontar a Alexia sobre escolhê-lo como namorado. O Zenon a acusa de agir como uma criança, tentando fugir da responsabilidade, especialmente porque ela estava prometida a ele por casamento arranjado. Mais tarde, o Cid questiona a Alexia sobre não querer casar com o Zenon e está usando ele para isso, como uma simples ferramenta para escapar daquele noivado. A Alexia confirma indiretamente ao desprezar suas palavras, falando que ele também não é inocente, já que só a procurou porque perdeu uma aposta. Ela revela que descobriu isso através dos amigos dele, então faz uma ameaça, que vai denunciar tudo ao conselho estudantil e transformar a vida dele na academia em um verdadeiro inferno. Ela insiste para que o Cid continue fingindo ser seu namorado, pelo menos até que o Zenon deixe de persegui-la. O Cid duvida muito que isso vai acontecer tão cedo, mas a Alexia parece ter um plano. Depois de muita insistência, o Cid continua firme em dizer que não, até que ela tira uma moeda de ouro e joga para ele. Num primeiro momento, o Cid tenta manter a pose fria e distante, perguntando se ela realmente acha que ele pode ser comprado tão facilmente. A resposta, porém, é sim, porque ele pega a moeda no chão em menos de um segundo. Ela passa a jogar várias moedas pra ele e o chama de seu cãozinho leal. E eu aceitaria esse acordo, viu? E como o Cid é um cara muito esperto, ele aceita sem questionar. E durante a encenação de namorado e namorada, a Alexia vê o Zenon conversando com duas garotas. Aquilo a irrita profundamente e ela acelera o passo pra passar por ele. Zenon, por sua vez, apenas sorri de canto, satisfeito por tê-la provocado. Depois da aula, o Cid e a Alexia pegam um trem e o Cid tá bem exausto de ouvir a Alexia reclamando sobre o Zenon e conclui que, embora em público ela seja extremamente educada, por dentro ela é cheia de rancor e insultos. Eles param pra tomar um sorvete e o Cid se pergunta por que ela não corta a fila, já que é uma princesa. Ela responde que quer que todos saibam do relacionamento deles. Enquanto tomam um sorvete, o Cid finalmente pergunta por que ela não aceita se casar com alguém perfeito como Zenon. A Alexia responde que odeia tudo sobre ele. Ele pode parecer perfeito por fora, mas isso só a lembra da própria máscara que ela precisa usar. Por dentro, ele certamente tá cheio de falhas, ela só ainda não sabe quais. Ela afirma não ter nada contra o Cid precisamente, porque ele é cheio de defeitos, ao contrário do Zenon. A caminho de casa, ela comenta mais uma vez sobre o estilo de esgrima do Cid, que é bem misterioso e único, e fala que ainda o detesta por isso. O Cid então critica a técnica dela, falando que ela está colocando força demais nos golpes. Ela se defende, explicando que sempre quis alcançar o nível da irmã e que treinou sozinha do zero, tentando alcançá-la. Ainda assim, ela é sempre comparada com a Claire, sendo chamada de espadachim comum. O Cid entende o motivo, seu estilo é muito parecido com o dela, mas ele não liga pra isso. Em vez disso, ele elogia a dedicação da Alexia. Imediatamente, ela saca a espada e aponta pra ele, e o Cid nem se mexe. Ela exige saber o que ele quis dizer com aquele elogio, e o Cid explica que não significa nada demais, e ele só fica irritado quando falam mal das coisas que ele gosta. E nesse caso, ele gosta da forma como ela luta. Pouco depois, o trem chega ao destino, e a Alexia se despede e vai embora, e com isso o Cid acredita que seu relacionamento forçado finalmente acabou. No dia seguinte, ele chega à escola com seus amigos, que pedem desculpas por terem revelado a aposta pra Alexia. Ele os perdoa, mas logo percebem vários cavaleiros da Ordem da Noite na entrada da escola. Os cavaleiros se aproximam e informam Cid da repentina desaparição da princesa, e como ele foi a última pessoa vista com ela, é agora o principal suspeito. O Cid percebe do tamanho da enrascada que se meteu, e enquanto isso, a Alexia acorda em um lugar desconhecido. Ela percebe o horror da situação quando vê que está presa por correntes mágicas. A sala é estranha, sombria, e ela não faz ideia de onde está.
estar. Por um momento, ela chega a considerar a possibilidade absurda do Cid ter sido responsável. Explorando o ambiente com o olhar, ela encontra uma criatura monstruosa de um olho só, que também está acorrentada, claramente submetida a experimentos e torturas pesadas. Logo depois, um homem todo esquisito, usando o jaleco de laboratório, entra na sala, com um sorriso maníaco, celebrando o fato de finalmente ter conseguido sangue real. A Alexia mantém a calma, enquanto ele ignora totalmente a sua presença, continuando a monologar sobre o sangue real. Quando ela consegue chamar a sua atenção, pergunta qual a necessidade daquilo. Ele responde que o sangue dela pode ser usado para ressuscitar demônios na era atual. A Alexia não entende completamente o que ele quer dizer, mas ironiza dizendo que ficou molhada só de descobrir isso. Enquanto isso, a Ordem da Noite está torturando o Cid, acreditando que ele sequestrou a Alexia. Eles o interrogam sem obter resposta alguma, eles ficam bem irritados, decidindo aumentar a intensidade da tortura. Eles usam longas garras semelhantes a agulhas e perfuram sua coxa. O Cid grita desesperado, implorando por sua vida, jurando que não sabe onde ela está. Eles acreditam que ele finalmente está falando a verdade, mas não sabem que ele está apenas atuando. Ele esperou sua vida inteira para ser torturado e fingir ser apenas um NPC qualquer. E agora mais um sonho seu foi realizado. Esse cara aqui é maluquinho da cabeça. De volta ao cativeiro, Alexia acredita que sua irmã já deve estar procurando por ela. Contudo, ela tá bem surpresa por a sua busca estar demorando muito. Apesar do caos, o médico sinistro continua extraindo o sangue da Alexia e cada seringa seu entusiasmo aumenta de maneira grotesca. Desesperada, Alexia implora para que ele não tire tanto sangue, falando que não está preparada para morrer. O médico, porém, garante que não vai deixá-la morrer, porque ainda quer muito mais sangue. Quando ele tenta coletar mais uma vez, a agulha não consegue perfurar a pele dela e isso deixa furioso. Em crise, ele grita que está frustrado por não conseguir avançar em sua pesquisa. Descontando sua raiva, ele começa a pisotear a cabeça da criatura monstruosa acorrentada ao lado da Alexia. Ela tenta mais uma vez distraí-lo, mencionando a coleta de sangue, tentando fazer ele parar. Isso leva a agarrar uma tigela de arroz e tentar forçar a Alexia a comer, empurrando o alimento contra sua boca enquanto ela resiste. Segundo ele, isso serviria para aumentar o volume de sangue, embora Alexia tenha certeza de que nada disso é pro bem dela. A estranha criatura ao lado observa tudo em silêncio e atenta. Enquanto isso, Zenon vai até a princesa Iris, a irmã de Alexia. Iris o elogia pela sua cooperação e o Zenon, porém, afirma sentir-se parcialmente responsável pelo ocorrido, já que a princesa sumiu dentro do território da escola. Ambos concordam que resgatar Alexia deve ser a prioridade máxima, e apesar do relatório que recebeu, Iris acredita que Cid é o culpado pelo desaparecimento da sua irmã. Porém, o Zenon argumenta que o Cid jamais seria capaz de vencer alguém no nível da Alexia, muito menos capturá-la. A Iris comenta que o Cid permaneceu em silêncio absoluto durante 5 dias em que ficou preso. Ela acha que ele deve ser libertado, mas vigiado de perto. O Zenon concorda e insiste que o Cid não teve nada a ver com o sequestro. Mesmo assim, a Iris fica perturbada. Ela detesta a ideia de que alunos da academia da sua irmã pudessem estar envolvidos em algo tão grave. Além disso, ela lamenta que haja tão pouca ajuda disponível para procurar pela sua irmã. O Zenon tenta confortá-la, falando que ela não deve carregar a culpa sozinha, e pergunta então como pode ajudar. A Iris pede para que ele mantenha a ordem dentro da academia, enquanto ela continua com as buscas. Enquanto isso, a Claire, irmã do Cid, está furiosa com o fato dele ter sido detido por tantos dias. Ela exige sua libertação e pede permissão para procurá-lo, mas é completamente ignorada. No mesmo momento, Iris é tomada por lembranças da sua irmã desaparecida. Ela recorda os raros momentos em que passaram juntas, quase todos duelando com espadas. Fazia muito tempo desde a última vez que conversaram de verdade, e Iris teme que nunca mais tenha a chance de conversar novamente. Alguns dias depois, o Cid finalmente é solto e ele pega um trem de volta para casa. Ainda machucado, ele decide não tratar seus ferimentos, afinal, um personagem de fundo precisa suportar suas dificuldades, mas ele logo percebe que está sendo seguido. Ao descer do trem, os homens continuam atrás dele, uma mulher passa rapidamente por ele e sussurra para que ele a encontre mais tarde. Ao chegar em seu quarto naquela noite, o Cid encontra a Alpha esperando por ele. Ele se surpreende, já que esperava que fosse a Beta que deveria estar exercendo suas funções de assistente. Ela então atualiza ele sobre a investigação do culto de Diablos. Ela garante que a Shadow Garden irá ajudá-lo a resolver o caso do sequestro da princesa e pede para que quando tudo terminar, elas sejam recompensadas com um jantar. Depois disso, ela pergunta o que deve ser feito com os 2 homens que o torturaram, mas o Cid responde que eles estavam apenas cumprindo suas funções e não se importa. Enquanto isso, devido a todas as tigelas de arroz forçadas e o sangue retirado, a Alexia tá muito debilitada e mal consegue falar. Coitada dela. Enquanto isso, vemos o Cid preparando todo o cenário, todo
empolgado para poder fazer a sua entrada perfeita. Quando a Delta chega, ele faz o seu monólogo incrível. Enquanto tá tomando um vinhozinho, a Delta fala que tá tudo pronto. Ela fala que o plano é lançar ataques simultâneos em todos os esconderijos do culto de Diablos, que estão lá espalhados pela capital. Ao mesmo tempo, eles vão procurar vestígios da magia da princesa Alexia. Mas é então que o Cid a interrompe, entregando a ela uma carta e diz que essa noite o mundo vai os conhecer. Enquanto isso, vemos os dois malandros que estavam torturando o Cid antes ali, cochichando alguma coisa. Quando o Cid passa por ali, eles tentam incriminá-lo, falando que ele tá com uma das botas da Alexia. Então eles tentam matá-lo, mas o Cid é ligeiro, mata 3 e corta o braço do outro. Enquanto o cara do braço cortado tá falando besteira, dizendo que ele nunca vai escapar disso, o Cid vai lá e mata ele também. A Beta tá só de canto, igual uma tarada, anotando tudo que ele faz. E logo ocorre uma explosão e vemos que a Delta tá passando aço em todo mundo. Logo vemos a Iris conversando com alguns dos seus guardas e se perguntando o que está acontecendo com o mundo e onde está sua irmã. Então a cena troca pra Alexia, que continua presa. Ela fala pro monstro que tá um pouco difícil dormir por conta dos barulhos da explosão. Mas enquanto ela tá lá conversando com o monstro ao seu lado, do nada o doutor maluco chega, dizendo que eles estão vindo. Ele tá com a caixa nas mãos, cheio de seringas com sangue, ou uma mistura maluca dele. Ele pega essa seringa e injeta no monstro, que fica muito mais forte. O monstro então se liberta e a primeira coisa que ele faz é matar o doutor, esse maldito. Nesse momento, ao invés de matar a Alexia, ele a liberta. Logo depois ele sai destruindo tudo e a Alexia sai correndo dali pra sair viva. Ela pega a chave que tava no corpo do doutor e se liberta das algemas que ainda restavam, e também pega a espada que tava do lado do corpo dele. Enquanto ela caminha em direção à saída, ela acaba encontrando o seu ex-noivo. Esse loiro maldito tava financiando a pesquisa do doutor, então ele diz que não pode deixá-la sair dali. Ela fica enfurecida, falando que sempre achou que ele não batia bem da cabeça. Ele então a provoca, comparando com a sua irmã, e ela fica extremamente irritada e parte pra cima dele. Os dois começam a lutar e ela consegue usar o seu poder e ferir o braço dele, copiando o movimento da sua irmã. Depois disso, ele fala que vai mostrar as habilidades dos rounds a ela, e com um único golpe certeiro ele consegue desarmá-la e deixar ela em xeque. Depois de um soco bem dado na cara da coitada, ele fala que vai levá-la embora. É então que o nosso homem chega, o Shadow. Ele se apresenta e fala que se esconde nas sombras para caçar as sombras. O loiro diz que ele tá se achando demais só porque tá atacando algumas das suas bases, mas ele diz que nenhum dos membros principais do culto estavam próximos a essa base. Ele chama os membros da Shadow Guard de covardes e diz que hoje eles vão ser caçados por ele, um dos membros principais do grupo, o futuro 12º dos rounds, Zenon Griffey. Logo após esse loiro safado tentar atacar o Shadow, ele simplesmente desaparece do seu campo de visão, aparecendo bem na frente da Alexia, se perguntando onde é que tá o membro principal do culto. Em outro lugar, vemos os cavaleiros tentando lutar contra o monstro, mas tudo é inútil. A criatura simplesmente joga todo mundo pra longe pelos ares. Eles tentam mais uma vez, executando um golpe triplo que rasga as costas da criatura em 3 cortes profundos, mas de uma maneira totalmente inesperada, o monstro regenera tudo em poucos segundos. Ao perceber que não estão lidando com um monstro comum, os cavaleiros recebem ordens imediatas: reunir todas as unidades próximas e usar força total, mesmo que isso implique destruir prédios da cidade. A população já tinha sido evacuada, então tá tranquilo. Nesse momento, a princesa Iris chega ao campo de batalha e, sem hesitar, ela desfere golpes violentos contra o monstro. Preparando-se para acabar com ele de uma vez, a criatura se levanta novamente, como se nada tivesse acontecido. Os cavaleiros ficam chocados com a resistência absurda do monstro, e a Iris furiosa corta um dos braços da criatura, mas simplesmente nasce outro no local. A princesa não se assusta, pelo contrário, sua determinação aumenta. Ela percebe que só conseguirá derrotá-lo se o dilacerar completamente e espalhar seus pedaços pelo chão. Antes que cause mais sofrimento à criatura, Alpha chega a tempo de detê-la, e a Iris pergunta quem ela é, e a mulher responde calmamente que seu nome é Alpha. Em seguida, ela libera um golpe devastador que força o monstro a retornar a uma forma mais humanoide, e mesmo ao se aproximar, ela demonstra compaixão pela criatura. Quando Alpha se prepara para sair, a Iris exige que ela volte, mas Alpha apenas diz que sua apresentação acabou e que Iris deveria agir como uma boa espectadora e apenas assistir. Antes de desaparecer, a Alpha revela que é da Shadow Garden e que ela deve manter distância deles. A Iris fica paralisada, tentando entender quem ou o que é esse grupo misterioso. Uma explosão atrás dela traz de volta à realidade, lembrando ela novamente da Alexia. Enquanto isso, Cid e aquele loiro safado continuam lutando diante da Alexia, em meio aos escombros do confronto anterior. Durante a batalha, o Zenon começa a entender por que tantos membros do culto foram derrotados pelo Cid. Eles simplesmente o subestimaram.
Buscando mostrar sua verdadeira força, o loiro safado ativa uma técnica que se chama Poder de um Futuro Cavaleiro do Rounds, mas acaba que nada funciona. Cada golpe, cada investida, o Cid ignora tudo com facilidade. A Alexia começa a sentir até mesmo uma inesperada admiração pela força do Shadow, sem imaginar que ele é o mesmo Cid que fingia ser o seu namorado. O Cid então zomba do Zenon, falando que esse poder de Futuro Cavaleiro Rounds não chega nem perto do que ele alcançou como lutador. Isso enfurece o Zenon, que parte pra cima com um ataque brutal, mas o Cid desvia como se não fosse nada. A Alexia fica surpresa, já que as habilidades físicas dele são absurdas, mas o seu estilo de espada é a mesma que ela usa. Ela é simples, direta e construída do zero, e de repente a Alexia percebe que Cid é a única pessoa que luta exatamente como ela. O Zenon já atinge o limite e exige que o Cid revele sua verdadeira identidade, afinal ninguém tão forte deveria ser um simples estudante. O Cid responde: nós somos a Shadow Garden e caçamos aqueles que vivem nas sombras. Em desespero, o loiro usa sua última carta, ele engole pílulas que ampliam sua força além do humano. O seu corpo se transforma e os seus músculos se distorcem, ele assume uma nova forma, o Terceiro Desperto. O Zenon acredita que somente aqueles que são capazes de controlar completamente o poder que carregam deveria ter permissão para lutar entre os Cavaleiros dos Rounds. Ele então liberta uma nova força, que chama de Poder do Todo-Poderoso, mas isso só acaba irritando o Shadow. Ele se ofende profundamente com o fato do Zenon se comparar a um deus. Pro Cid isso é blasfêmia, uma afronta ao verdadeiro significado de poder absoluto. Enfurecido, o Shadow avança e começa a desferir golpes brutais contra o loiro. Ele declara que não existe verdadeira força quando ela vem de um poder que não é seu, e antes de finalizar o Zenon, Cid conta uma história. Ele conta sobre um garoto que queria sobreviver a uma bomba nuclear. Ele treinou seus músculos, sua mente, aperfeiçoou suas habilidades ao máximo, mas ainda assim ele não conseguiu sobreviver à bomba, mas ele jamais poderia desistir. Então, após anos de treinamento, ele chegou a uma única conclusão: se ele não quer ser vaporizado pela bomba, ele simplesmente tem que se tornar a própria explosão nuclear. Ele diz que o verdadeiro significado de Todo-Poderoso agora vai ficar cravado em sua mente. É então que ele usa o golpe mais absurdo de todos os animes, o I Am Atomic. A explosão vaporiza o Zenon por completo e a Iris presencia a explosão à distância. Assustada, ela corre imediatamente até o local, esperando encontrar Alexia. Alexia, porém, permanece calma, sem demonstrar nenhum sinal de choque pela explosão que ocorreu. Quando a Iris finalmente encontra Alexia, ela não contém a emoção e corre para abraçar a irmã, aliviada. No dia seguinte, Alexia volta à rotina normal e retorna à escola com o Cid, que mais uma vez está fingindo ser apenas um aluno comum. Ela desabafa sobre seus problemas, mas o Cid claramente não está interessado. Ainda assim, Alexia agradece pelo elogio que ele fez sobre seu estilo de esgrima. Ela diz que depois de refletir bastante, passou a aceitar e apreciar sua forma de lutar. Depois disso, Alexia pede para que o Cid continue fingindo ser seu namorado por mais um tempinho, mas o Cid recusa imediatamente e ela sorri de uma forma muito estranha e vai embora. Enquanto isso, os integrantes da Shadow Garden parabenizam o seu líder, o Lord Shadow, pelas grandes conquistas recentes. Elas acreditam que um dia todos os inimigos vão ser derrotados, mas também expressam preocupação com as pessoas desconhecidas que têm se passado pela organização. Mesmo assim, elas garantem que esses impostores serão devidamente punidos no momento certo. Enquanto isso, a princesa Iris começa a ligar os pontos sobre o culto de Diablos e o Shadow Garden. Ela acredita que existe alguma conexão sombria entre essas duas forças, por isso ela decide criar uma nova equipe de investigação, liderada por Glenn e Marco. De volta à escola, uma garota carregando uma pilha de livros esbarra com o Cid quando ele bloqueia o seu caminho sem querer. Os livros caem e o Cid tenta ajudá-la a levantar, mas ela fica imóvel, quase paralisada diante dele, como se tivesse ficado sem reação mesmo. Em outro lugar, um homem é perseguido e capturado, implorando por sua vida, mas acaba sendo morto imediatamente pela espada do Caçador das Sombras, que anuncia sua identidade antes de desaparecer na escuridão. Mais tarde, o Cid está em um restaurante com os seus amigos, preparando um caldo quente. Eles perguntam sobre o seu relacionamento com Alexia, e o Cid responde que apenas terminaram, e fim de assunto.
isso. Os amigos explodem com ele, perguntando se eles tinham ficado próximos pelo menos uma vez, e o Cid responde que não. Eles ficam indignados, dizendo que aquele romance foi uma perda total e chamam o Cid de completamente sem esperanças. Um dos amigos comenta sobre um lugar que poderia ajudá-los com isso, mas o outro entende errado e gera uma grande discussão. O primeiro então esclarece que o lugar se chama Mitsugoshi, muito famoso por vender produtos inéditos, inclusive algo chamado chocolate, que estaria ajudando vários garotos a conquistar as garotas. O Cid estava ignorando completamente essa conversa, apenas tomando a sua sopa, até que ouve a palavra chocolate. Ele congela por um instante e olha pra cima, e os amigos dele percebem e imediatamente declaram: vamos todos juntos. Mesmo relutante, o Cid acaba aceitando, movido pela curiosidade sobre o tal chocolate. Enquanto isso, a Sherry tá em um gabinete ao lado do seu pai, da Iris e da Alexia. Sherry é apresentada a um objeto misterioso. Ela acredita que se trata de um artefato, mas eles explicam que o item foi confiscado de uma instalação pertencente a uma organização chamada Culto de Diablos, um grupo sobre o qual quase nada se sabe. Ele foi entregue a ela porque desejam que a Sherry o pesquise, já que ela é consideradamente mais brilhante do reino, superior a qualquer outro estudioso da área. A Sherry fica em choque, afinal ela é apenas uma estudante, mas também contam que os rumores sobre sua genialidade já se espalharam por toda a cidade e até foram comentados na Academia de Cavaleiros. O pai dela assegura que essa é uma grande oportunidade e fala que um dia ela vai viajar o mundo com suas pesquisas. Ele pede para que ela confie em si mesma e, após pensar nas palavras dele, a Sherry finalmente aceita o trabalho. O oficial presente acrescenta que a Ordem Carmesim será designada para protegê-la, e o pai da Sherry se surpreende ao ouvir esse nome e pergunta se é uma ordem de cavaleiros recém-criadas. Ela explica que são ordens pequenas e discretas, formadas por cavaleiros extremamente confiáveis. Quando a Sherry confirma que vai fazer o trabalho, Alexia se voluntaria para ajudá-la, pois deseja descobrir quem são essas pessoas e o que querem. Iris permite, mas exige que Alexia prometa ficar longe do perigo. Alexia agradece a preocupação, e enquanto isso, Cid e seus amigos chegam a Mitsugoshi. A atendente avisa que a fila de espera é de 80 minutos e tá pior que qualquer banco aqui do Brasil. Os garotos hesitam, sem saber se devem esperar ou partir para não cair no toque de recolher. Um deles comenta que ouviu rumores sobre assassinos que atacam depois do anoitecer. O outro o chama de idiota, afirmando que eles são 3 cavaleiros e que nada vai acontecer. O Cid fica curioso sobre esse assassino, mas seus amigos o ignoram completamente e continuam andando. Enquanto caminham, uma jovem se aproxima e pergunta ao Cid se ele gostaria de participar de uma pesquisa. Os amigos imediatamente falam que também querem participar, mas ela informa que só precisa de uma pessoa e leva o Cid consigo. Eles entram em um enorme shopping e o Cid observa tudo ao redor, percebendo que está simplesmente seguindo a garota sem saber onde está indo. Ele lembra ela sobre a pesquisa, mas ela o conduz até uma porta secreta. Era tudo apenas um pretexto para levá-lo a um encontro com a Gama, uma das integrantes do Shadow Garden, cuja vida ele salvou e que nem mesmo ele lembra que treinou no passado. A Gama tá sentada em um trono, empolgada por vê-lo, e desce rapidamente das escadas para recebê-lo, mas tropeça e cai de cara no chão, sangrando. O Cid comenta mentalmente que ela é uma das pessoas mais inteligentes que ele conhece, mas também uma das menos habilidosas fisicamente. Enquanto limpam o sangue do rosto dela, a Gama pede para que Cid se sente, e ao sentar no seu trono, Cid pensa que realmente se sente como um rei, como se finalmente fosse a verdadeira eminência nas sombras. Ele se pergunta como Gama conseguiu construir e administrar um lugar tão luxuoso, e o Cid tenta oferecer uma recompensa por tudo que ela fez, mas ela recusa, falando que não é digna da honra dele, que jamais esquecerá que ele salvou sua vida. O Cid então pergunta se os negócios estão indo bem. Gama explica que tem diversos investidores e que conta com cerca de 1 bilhão de Zen para usar de imediato. O Cid fica em choque, mas a Gama porém acha que é pouco. O Cid começa a imaginar como ela conseguiu criar tudo aquilo usando apenas parte de seus ensinamentos, sem ele supervisionar nada. Ele pensa que deveria ficar feliz, mas na verdade o que mais o impressiona é o quanto ela lucra. O cara só quer saber de dinheiro e nada mais, é um verdadeiro capitalista. Depois que o Cid se acomoda, Gama informa que um incidente importante está prestes a acontecer. Um assassino misterioso tem aparecido na capital, fingindo ser parte da Shadow Garden. Elas já estão investigando, mas ainda não capturaram o responsável, e ela garante que esse impostor será punido. O Cid lembra dos comentários dos amigos sobre um assassino rondando a cidade, e ele diz pra Gama que tem uma ideia de quem pode ser e que vai investigar pessoalmente. A Gama imediatamente começa a elogiá-lo, falando que não esperava nada menos do Soberano das Sombras. Assim que ele começa a se afastar, a Gama apresenta a Nil pra ele, dizendo que ela é a mais nova membro e que ele pode usá-la como quiser. Ele diz que a chamará se precisar de alguma coisa, e quando ele estava prestes a ir embora, ele disse que queria chocolate. Enquanto eles conversavam, ele estava roubando uns zenes dela, e ela o informa que os chocolates serão dados a ele
gratuitamente, ele parece bem animado. Logo depois vemos o Cid e os seus amigos correndo com chocolates na mão, quase atrasados pro toque de recolher, e eles reclamam com o Cid por chegar tarde demais, já que ele tava flertando com a moça da pesquisa, e ele pede desculpas e lembra que trouxe chocolate pra eles. Enquanto corre, ele pensa que Alexia é a assassina e se pergunta o porquê. Ele conclui que ela provavelmente perdeu a sanidade, já que ela não batia muito bem das ideias anteriormente. Enquanto ele corre, ele ouve barulhos de espadas, então ele para abruptamente. Seus amigos se viram e perguntam pra ele por que ele parou. Ele inventa a maior desculpa possível, dizendo que comeu chocolate demais e precisa ir ao banheiro, senão ele vai se cagar inteiro ali. Ele diz pros seus amigos não esperarem por ele, porque ele tá muito mal. É então que vemos a Alexia lutando contra a Shadowhunter. E enquanto ela tá lutando, ela percebe que ele se tornou 3 e ela começa a enfrentá-los sozinha, até que o próprio Cid aparece, então ela percebe que eles são impostores. 2 deles são rapidamente mortos, enquanto o outro foge. Quando o Cid tenta ir embora, Alexia o impede pra perguntar o que ele quer. Pra que ele usa todo aquele poder e contra quem ele está lutando. O Cid se vira e fala pra ela ficar fora disso e desaparece. O Cid sai procurando o que escapou e finalmente o encontra. Ele o confronta, perguntando se ele acha que pode fugir dele, até que a Gama aparece. Já que ela não esperava que ele o capturasse tão rápido, ela pede pra levá-lo dali pra obter mais informações. O Cid diz pra ela não estragar tudo e ela fala que não vai. Ela ameaça o impostor, falando que não é tão misericordioso quanto o Lord Shadow. E em outro lugar, vemos a Alexia explicando o que aconteceu pra Iris. A Iris pergunta se ela tá bem e a Alexia começa falando que o assassino não é da Shadow Garden. É então que a Iris fala que talvez o assassino seja de uma organização diferente, que assumiu facilmente o nome. A Alexia responde dizendo que não foi isso que a Shadow disse a ela. Quando ela encontrou alguém da Shadow Garden, estava defendendo o capitão real daqueles ataques simultâneos, e o nome dessa pessoa era Alpha. Shadow estava lutando contra um culto de diablos. A Iris diz que talvez descubram algo quando o artefato for decifrado, e a Alexia pergunta a Iris quem ela acha que é o inimigo, o Shadow Garden ou o culto de diablos. A Iris responde que são os dois, e ela fala que não vai permitir que ninguém cause destruição no seu reino. Logo depois vemos o Cid, que tá com seus amigos no trem, zombando dele por conta do que aconteceu no dia anterior, já que ele acabou borrando a calça inteira, falando que foi má sorte. O Cid responde falando que acha que as provocações daquele dia vão ser ainda piores, e se prepara pro pior. Os seus amigos perguntam se ele trouxe o chocolate, e ele confirma, e eles ficam bem animados, e declaram que o dia vai ser a Operação Presenteador, dizendo que mal podem esperar para dar os chocolates para as garotas. Os 2 amigos pegam seus chocolates e tentam entregá-los às garotas, mas ambos fracassam completamente. O Cid senta na biblioteca, pega seu próprio chocolate e fala que vai dar para a primeira garota que encontrar. Ele começa a caminhar, então vê uma moça chamada Sherry, que tá estudando o artefato dado a ela para pesquisar. Ele simplesmente coloca o chocolate em cima do livro dela e diz que pode ficar com ele. Depois ele vai embora e a Sherry olha pro chocolate de forma confusa. A Sherry tá no seu quarto estudando, olhando pro chocolate e se perguntando o que fazer com ele. O seu pai entra tossindo e vê o chocolate, e ela explica que foi presente de um garoto. Ele diz que isso aí é amor à primeira vista, e o pai pergunta o que ela vai dizer como resposta, mas ela fica bem confusa. Ele explica melhor, falando que embora a pesquisa seja importante, ela também precisa aprender a interagir com outras pessoas, porque pra ele é assim que a escola tem que ser. Ele pergunta como tá indo a decifração do artefato. Ela diz que já começou, então ele começa a tossir mais alto e com mais frequência. A Sherry fala que vai chamar o médico imediatamente, mas ele a impede, falando que tá se sentindo muito melhor. Ele apenas se sente sortudo por ter uma filha como ela. Ela diz que ela que tem sorte por ter um pai como ele. E ele então diz a ela que a sua mãe era uma boa pesquisadora, então ela vai dar conta do trabalho. A atenção do Cid então é chamada para um cartaz que anuncia um torneio de esgrima. Enquanto ele olha, ele é seguido pela Neil, aquela nova membro da Shadow Garden, que por acaso tá vestindo um uniforme da escola bem bonito. Quando ele a vê, acha que ela é uma estudante. No entanto, ela revela que estava apenas tentando se encaixar, vestindo o uniforme da escola para não chamar tanta atenção. Ela atualiza o Cid sobre os detalhes do suspeito vestido de preto que tinham capturado antes. Parece que ele tinha sido submetido a uma lavagem cerebral das brabas. Infelizmente, isso também aconteceu com os outros indivíduos reconhecidos como a vanguarda do culto de diablos, chamados de Terceira Crianças. A Neil teve dificuldades em extrair qualquer informação do homem devido à eficácia dessa lavagem cerebral. Nesse ponto, o Cid não demonstra interesse no que ela tá falando, ele simplesmente tá ignorando tudo. Por outro lado, ele tá mais preocupado com o torneio que seus amigos tinham mostrado pra ele antes. Eles tentam persuadi-lo a participar da competição, mas ele não parece muito interessado não. Como último recurso, eles tentam convencê-lo, explicando que participariam se não fosse pelas lesões deles. Aparentemente, eles levaram flechas no joelho, e poucos vão pegar essa referência aqui. O Cid, porém, insiste repetidamente que não tá nem um pouco sério a respeito disso, embora ele esteja um pouco interessado no torneio.
torneio. Surpreendentemente, eles tentam usar a estratégia de fazer as garotas gostarem dele como forma de convencer o Cid, mas ele não cai nisso, já que ele é Sigma e responde dando um soco em todo mundo. O Cid pega o cartaz das mãos deles e o examina atentamente, enquanto os amigos se contorcem de dor pelos golpes. É então que ele se lembra que a Neil falou sobre o culto de Diablos, que começou aquele torneio como uma forma de recrutar órfãos, administrando drogas para lavar seus cérebros e transformá-los em crianças de Diablos. Parece que esse era um método de operação usado pelo culto há muitos anos. Além disso, a Neil suspeita que o culto esteja apenas usando o nome dele, Shadow Garden, numa tentativa de atraí-los para fora dos seus esconderijos. Mesmo ouvindo isso, Cid continua decidido a competir no evento, e nesse momento ele é informado da chegada à capital de uma primeira criança chamada Rex. Ao que tudo indica, a primeira criança é alguém que desenvolveu um senso de identidade, apesar de ser uma das crianças. A Neil está bem preocupada com o fato de estarem enviando crianças nomeadas para a capital, e também com a possibilidade de que haja outro objetivo por trás. Enquanto Cid pensa no que ela disse, ele conclui que o assunto exige consideração extra. A Neil, no entanto, observa seu mestre partir com admiração, acreditando que ele vai encontrar a melhor solução possível. Ela chama sua capacidade única de resolver problemas de sabedoria das sombras. Alguns dias depois, a competição começa e os estudantes começam a gritar de empolgação ao ver os dois competidores se enfrentarem. Mesmo que a princesa Alexia ainda esteja ferida, os estudantes continuam falando que ela se sairia bem no torneio, apesar dela não estar participando. Apesar disso, eles continuam confiantes de que Rose, a presidente do conselho estudantil, será um oponente formidável. E enquanto isso, os estudantes fazem apostas sobre quem acham que vai vencer a competição, e parecem estar se divertindo bastante. Por outro lado, esse não é o caso dos amigos do Cid, que parecem ter usado todo o dinheiro que tinham apostando em lutadores que acabaram perdendo as suas lutas. Enquanto lamentam, é anunciado que a próxima luta será entre Rose, a presidente do conselho estudantil, e um garoto desconhecido. O adversário dela acaba sendo ninguém mais ninguém menos do que o Cid, o que eles veem como uma grande surpresa. Enquanto ele tá lá parado na frente dela, ele passa o tempo examinando ela e por fim conclui que ela é a espadachim mais habilidosa da academia. Assim que a luta começa, parece que o Cid está pronto para demonstrar técnicas avançadas que ele adquiriu. Por outro lado, acaba que essas técnicas não são para lutar, em vez disso, essas são técnicas que ele usa para se mostrar ainda mais como figurante. O Cid rapidamente coloca uma pílula de sangue na boca e permite ser atingido pela Rose enquanto os dois avançam um contra o outro, com a intenção de derrotar o oponente. O Cid então perde o equilíbrio e cai no chão, com sangue jorrando da boca, e esse protagonista aqui é maluco, cara. Enquanto os estudantes estão assistindo, eles estão bem empolgados e o árbitro está prestes a declarar Rose como vencedora, até que o Cid indica que a luta ainda não acabou. Nesse momento, ele se levanta e faz outro ataque contra Rose, repetindo os mesmos movimentos humilhantes várias vezes, ainda mais determinado a exibir suas técnicas de personagem secundário. Depois de vários golpes e derrotas, a Rose fica perplexa ao ver que ele continua lutando. No entanto, ela respeita o seu nível de determinação e insiste que ela está errada por tê-lo subestimado. Nesse exato instante, ela decide avançar contra ele usando toda a sua força, para alívio de geral e por precaução genuína com os ferimentos potencialmente fatais do Cid. O árbitro intervém e empurra o Cid para fora do caminho, evitando que ele tenha que encarar o ataque dela. Logo depois, ele anuncia a Rose como vencedora do torneio, e quando o Cid ouve isso, ele fica furioso porque ainda tinha muitas técnicas de figurante para demonstrar. Por outro lado, a Rose não fica surpresa com a decisão do árbitro e fica chocada com o quanto de dor o Cid suportou durante a sua luta. Depois disso, ela reconhece que o Cid venceu na batalha de espírito entre eles e expressa seu respeito por ele. O Cid sai da luta com ataduras enroladas na cabeça, apesar de não ter sofrido nenhum ferimento. Enquanto caminha pela escola, ele é abordado por uma jovem que parece bastante preocupada com seu estado. Ela pergunta como ele está antes deles irem juntos a um café próximo para tomar um suquinho de laranja. Pouco depois, ela dá alguns biscoitos recém-assados para ele e implora para que ele seja o seu amigo. O Cid não entende por que ela ofereceu biscoitos ou por que ela quer ser amiga dele, mas mesmo assim ele aceita. Imediatamente ela informa ao seu pai que estava sentado em uma mesa atrás dela o tempo todo e isso a enche de emoção. O Cid reconhece o pai dela como Lutheran Benard, um mestre espadachim que está na lista de pessoas com o qual ele jamais deveria interagir para manter o seu segredo. Os dois acabam se preocupando bastante com o ferimento de Cid e insiste para que ele procure um médico, o que ele concorda em fazer no caminho de volta para casa. Isso aí é apenas para evitar que eles o sigam e descubram que ele não tá realmente ferido. O pai da Sherry pede para que o Cid seja bonzinho com a filha dele, porque ela não tem nenhum amigo. Esse acaba sendo um pedido chocante
chocante pra ele, que não entende por que ele precisa estar nessa situação. Ele acaba por usar o seu ferimento como desculpa, pra evitar ela por alguns dias. Quando a Sherry volta pra casa, ela continua preocupada com o Sid e pensa na possibilidade de visitá-lo. No entanto, ela se lembra de que a princesa Alexia e o Sid podem estar namorando, quando seus pensamentos são interrompidos pela ideia de que os dois possam estar juntos. Pra esclarecer isso, ela decide visitar a Alexia pessoalmente, pra poder perguntar pra ela. Quando ela chega na casa da Alexia, ela é informada que os dois não estão mais namorando e nunca estiveram, porque o relacionamento deles sempre foi uma farsa. Quando ela ouve isso, ela fica bem animada e fala à princesa que acabou de se tornar amiga do Sid e queria ter certeza de que ele e a princesa não estavam juntos. Ela então explica o quão feliz está com a notícia e sai logo em seguida. A princesa, por outro lado, não parece estar muito feliz não, e ela faz de tudo para esconder o seu próprio ciúme. Enquanto isso, os estudantes aguardam ansiosos pela explicação sobre o procedimento de votação para o conselho estudantil no dia seguinte. Depois que Rose e outro membro do conselho finalmente chegam, os dois começam a explicar o que aconteceu. Nesse momento, membros do culto de Diablos liberam um escudo massivo ao redor da escola, fazendo com que os estudantes percam sua capacidade de usar magia. Isso acontece primeiro. Parece que o Sid é o único que consegue reconhecer esse fenômeno. Enquanto tudo isso acontece, a princesa Alexia tá a caminho da academia. Muito provavelmente ela tá com bastante ciúmes do Sid com a Sherry, então ela vai lá pra ver por si própria. No entanto, pra sua surpresa, os portões da escola já estão fechados quando ela chega e ela acha isso muito estranho. Enquanto presta atenção, ela pede ajuda do pai. Com os alunos ainda presos na academia, a princesa Iris e os cavaleiros estão preocupados com qual será a próxima ação. Eles não conseguem fazer nada devido à barreira mágica ao redor da escola e suas frustrações aumentam quando eles percebem que seus especialistas também estão presos dentro da academia. Enquanto isso, lá dentro, os estudantes continuam amarrados e colocados juntos. Sua condição atual deixa a presidente Rose irritada, já que ela pergunta por que eles precisam estar amarrados quando não podem fazer absolutamente nada com sua magia anulada. Por outro lado, o Sid e a Sherry tentam encontrar uma solução para a barreira mágica ao redor da escola. Aparentemente, a barreira está sendo erguida por um uso de olho da avareza. Após um tempo, a Sherry consegue criar um dispositivo que pode controlar o olho da avareza. Embora o Sid ache isso impressionante, ele está preocupado com os túneis ocultos. Nesse momento, a Sherry abre uma passagem secreta atrás de uma estante e se prepara para descer as escadas escuras na esperança de ajudar o seu pai. Ao olhar para a escada escura, a Sherry é levada, já que ela se lembra da noite da morte da sua mãe. Naquela noite, a sua mãe foi esfaqueada várias vezes. Sem mais ninguém para cuidar dela, o homem que ela chama de pai apareceu e se ofereceu para acolhê-la, já que sua mãe era sua querida amiga. O amor e a afeição mostrados por ele a motivavam a procurá-lo em meio a todas essas terríveis coisas acontecendo na escola. Pronta para descer as escadas, o Sid deseja boa sorte a ela e ela o agradece antes de seguir. De volta ao local onde todos os alunos estão sendo mantidos, a presidente Rose desencoraja um deles a fazer qualquer coisa, já que ele tá bem quieto e tá querendo enfrentar os caras. Ela fica ainda mais convencida de que enfrentá-los não é uma boa ideia, depois dela avaliar o seu líder e perceber o quão poderoso ele é. Isso, porém, não os impede, já que eles estão bem ansiosos para lutar contra esses caras. Quando eles pensam em avançar contra eles, eles ouvem um barulho vindo do alto. Nesse momento, eles testemunham alguns homens atirando nos estudantes, e isso fortalece ainda mais a determinação deles de se rebelar. Mas a princesa Rose continua falando para eles permanecerem calmos. Eles, no entanto, acreditam que todos vão ser mortos se não fizerem nada. Nesse momento, a Sherry chega a um salão acima dos alunos e consegue ver tudo o que está acontecendo. Enquanto observa, ela vê o líder dos homens retirar o olho da avareza, e isso lhe dá uma chance para poder acabar com a situação dos reféns. Sem perder tempo, ela joga o seu dispositivo mágico nele. Uma luz brilhante cobre toda a área, desativando o poder do olho da avareza. Com a barreira mágica desativada, a presidente Rose não perde tempo para atacar um desses caras, então ela informa aos estudantes que a sua magia foi destravada, incentivando eles a revidar. Ao ouvir isso, os alunos começam a avançar contra seus captores sem misericórdia, assustando eles completamente. No entanto, o líder deles ordena que matem os alunos antes de fugir, e enquanto lutam, a presidente Rose mira no líder e está determinada a alcançá-lo de qualquer maneira. Infelizmente, os seus esforços foram inúteis, já que homens a cercaram, não dando chance para ela alcançar o líder. No calor da batalha, a presidente Rose sente uma presença poderosa, e nesse momento o Sid aparece em sua verdadeira forma, como Shadow. Felizmente para os estudantes, ele chega com um exército, e nesse momento ele os apresenta como Shadow Garden. E ignorando os estudantes, eles atacam os impostores, abatendo eles com facilidade. E como esses caras agora estavam ocupados lutando contra a verdadeira Shadow Garden, a presidente Rose ordena que os alunos deixem o auditório imediatamente. Naturalmente, os estudantes não perdem tempo e fogem para um local seguro, deixando a luta para os combatentes de verdade. Enquanto isso, a Sherry continua procurando pelo seu pai, que não tá em lugar nenhum. Por outro lado, o líder dos carinhas
crianças lá, que eu esqueci o nome, libertam um produto químico que faz o prédio pegar fogo. Com a barreira derrubada, a princesa e os cavaleiros invadem o local. Eles acabam vendo os estudantes do lado de fora, já seguros, enquanto o prédio tá em chamas. Quando ela pergunta o que aconteceu, a presidente Rose fala que eles foram salvos por uma organização misteriosa que se chama Shadow Garden. Ouvir esse nome mais uma vez deixa a princesa Iris irritada e muito preocupada. Enquanto todos os estudantes estão seguros, a Sherry permanece no prédio em chamas, continuando a procurar pelo seu pai. No entanto, o líder dos carinhas esquisitos vai a um escritório no prédio para poder tirar o seu disfarce. Antes disso, ele acaba queimando alguns livros e nesse momento o Sid chega e pergunta por que ele tá usando tal fantasia. Por mais surpreendente que a pergunta possa parecer, ele revela que na realidade o líder é o professor Lutheran Barnett, o pai da Sherry. Com a sua identidade revelada, o professor remove a máscara e exige saber como o Sid descobriu. O Sid o provoca, falando que percebeu devido ao modo como ele caminha, e nesse momento o Sid exige saber o que ele está fazendo com tudo isso, já que ele não parecia ser alguém que demonstrava características de maldade. É então que o professor revela que está fazendo isso porque não teve a chance de alcançar o nível mais alto e mais glorificado de maestria na espada que esperava conquistar, apesar de ser excepcional. Esse sonho dele foi impedido por uma doença, justo quando ele estava muito perto de alcançá-lo. Além disso, ele conta ao Sid o seu envolvimento na pesquisa da mãe da Sherry, que o levou a obter o olho da avareza. No entanto, na época, ela acreditou que ele era perigoso e sugeriu que o entregassem ao governo para ser mantido em segurança. Isso acabou deixando o professor com muita raiva, levando a matar a mãe da Sherry da forma mais horrível possível. Quando a Sherry encontrou sua mãe, ela nunca soube o que aconteceu e continuou a pesquisa dela, sem perceber que o homem que ela considerava seu pai era na verdade o responsável por matar sua própria mãe. Ao ouvir isso, o Sid afirma que todo mundo tem algo que afirma possuir em sua jornada pela vida. Depois que os dois compartilham as suas ideologias estranhas e breves sobre a vida, eles decidem parar de falar e lutar. O Sid então puxa sua espada para enfrentar o professor e, como esperado, ele usa a forma mais inútil da esgrima possível. Isso dá ao professor uma sensação de alívio, já que ele havia acabado de derrotar o único que parecia saber sua verdadeira identidade. Depois de matar o Sid, ele se vira para ir embora e pouco depois de se virar, ele ouve uma voz dele perguntando para onde ele tá indo. Nesse momento, ele se vira e vê o Sid em sua verdadeira forma, como Shadow. Mesmo que a presença do Shadow o assuste, ele tenta agir como se não tivesse medo, encarando o Shadow. Ele acaba reconhecendo que tá em desvantagem. Logo em seguida, ele retira o olho da avareza e funde ao próprio corpo de uma maneira que provoca o seu renascimento e o torna mais poderoso. Surpreendentemente, sua suposta magia poderosa ainda não era páreo para o poder do Shadow, que bloqueia os seus ataques sem muito esforço. Logo depois, ele corta o ombro do professor, que tá enfurecido, avançando em direção ao Shadow. Enquanto lutam, o professor fala sobre o seu plano de acusar o Shadow por tudo que aconteceu. Surpreendentemente, o professor revela que colocou evidências, depoimentos e tudo que seria necessário para fazer parecer crível que o Shadow fosse declarado como traidor, fazendo que o mundo inteiro perseguisse. Quando o Shadow ouve tudo isso, ele parece não se importar com nada do que o professor disse. Em vez disso, ele afirma que aceitaria de bom grado todo o ódio, acrescentando que isso não mudaria nada, já que a Shadow Garden sempre operou sem se importar com a perspectiva dos outros, além da deles mesmos. Essas palavras acabam deixando o professor bem preocupado, e como seu plano anterior de culpar o Shadow parece inútil, ele o ataca furiosamente, esperando causar um grande dano. Mas o Shadow mais uma vez desvia de todas as tentativas. É então que ele o apunhala várias vezes, lembrando-se do que ele fez com a mãe da Sherry antes de perfurar o seu coração e destruir o olho da avareza. A morte do professor dá a Shadow uma justificativa relaxante que ele espera que a Sherry sinta. Nesse momento, a Sherry finalmente encontra o seu pai, mas no mesmo estado em que viu a sua mãe anos atrás. Ela apenas grita, falando para que ele acorde, e o Shadow fica tentado a revelar que foi ele quem matou sua mãe, mas decide deixar pra lá, já que seria mais difícil para ela se ela descobrisse. Mais tarde, a Shadow Garden vê uma declaração culpando o Shadow por tudo que aconteceu, e isso os deixa ainda mais determinados a seguir com a resolução do Shadow. No dia seguinte, a Sherry encontra o Sid. Ela agradece por tudo que ele fez para ajudá-la no dia anterior, falando que nunca teria conseguido sem a ajuda dele, e em seguida ela informa sua decisão de estudar no exterior em Lagos, uma cidade conhecida pela ciência. Antes de partir, ela diz pro Sid que é algo que ela precisa fazer e decidiu ir pro exterior em busca de conhecimento para realizar isso. Além disso, ela fala que esperava ter tido a chance de conhecer o Sid melhor. E enquanto pega sua bolsa para ir embora, o Sid pergunta o que é essa coisa que ela precisa fazer, e ela responde que é um segredo. Devido à destruição da escola causada pela batalha violenta entre os falsos Shadow Garden e o verdadeiro Shadow Garden, os estudantes são obrigados a voltar para casa. Isso acabou sendo o recesso de verão antecipado para eles. No entanto, com todos os alunos fora, o Sid permaneceu no alojamento, já que não tem nada para fazer em casa, embora comece a
perceber que também não tem nada pra fazer na escola. Enquanto passa o seu dia até diante, ele recebe uma carta da Alpha, falando que ele precisa ir pra Terra Sagrada, Lindworm. Enquanto isso, uma das garotas do Lord Shadow, a Beta, olha pra si mesma no espelho. A princípio ela tá bem desanimada, mas de repente transforma o seu corpo em um corpo supostamente perfeito. Nesse momento, ela revela como o Lord Shadow deu poder pra ela mudar o seu destino quando o conheceu pela primeira vez. Nada muito surpreendente, ela apenas decidiu naquele momento usar o seu poder pra mudar sua forma atual, já que ela não considera muito admirável. Desde então, ela se tornou obcecada por ele, e isso a levou a escrever e criar histórias sobre como ele a considerava sua jovem elfa encantadora. Mesmo que suas histórias não fluam tão facilmente quanto ela esperava, isso acontece principalmente porque ela acha que são dramáticas demais. Além disso, ela culpa a si mesma por usar uma personagem duvidosa como protagonista feminina, e frustrada com quão ruim sua escrita tá indo, ela decide sair pra tomar um pouco de ar fresco. Do lado de fora do prédio, ela encontra a Y, e as duas entram em uma disputa feroz sobre quem tem o maior airbag. Nesse instante, a Y informa a Beta sobre o súbito interesse do Lord Shadow, e o olhar intenso que ele teria lançado sobre ela. Ela afirma que recentemente sentiu a intensa paixão daquele olhar em seu coração, e ao ouvir isso a Beta se ofende e assume que só pode ser um engano, mas a Y insiste que é verdade e não um erro. Além disso, ela tenta zombar da Beta, falando que ela provavelmente teria recebido o mesmo olhar em algum momento, já que ela, a Y, tinha um airbag maior. Nesse ponto, a Beta acha a conversa bem desconfortável e provavelmente busca uma forma de ir embora. Felizmente pra ela, uma das garotas chamada Neil aparece como a nova diretriz da Alpha. Enquanto isso, a princesa Iris e a princesa Alexia estão em um shopping comprando roupas pra viagem desde a última Terra Sagrada. Aparentemente, a princesa Alexia tá sendo enviada pra lá como convidada especial pro julgamento da deusa. Como a princesa Iris a acompanhou ao shopping, ela pede a sua irmã que siga as tendências da capital. A princesa Alexia, no entanto, assegura à irmã que poderá usar o tempo para investir em questões relacionadas aos acontecimentos recentes no reino e obter informações úteis que as ajudem a lidar com os problemas pendentes. Além disso, ela pede à irmã que fique calma, já que sua aparência inocente a tornaria isenta de suspeitas. Ouvindo isso, a princesa Iris fica otimista, já que ela acredita que as pessoas são menos cautelosas perto da Alexia do que perto dela própria, embora ela não queira que a irmã se envolva na investigação e preferisse não ter contado nada pra ela. Enquanto conversam, elas são interrompidas pela presidente do shopping, que pede desculpas por não ter vindo cumprimentá-las antes. Ao chegar, ela oferece alguns lanches saborosos e vendo que eles são muito gostosos, a princesa Alexia exige que alguns deles sejam levados pro quarto dela. Logo em seguida, ela pergunta à presidente se há outros itens novos que ela possa escolher, já que vai viajar. Ela pede pra ver as roupas que a presidente recomende, e ouvindo isso, a princesa Iris a lembra que já compraram vestidos de festa. No entanto, a princesa Alexia não gosta dessa resposta e exige ver algo mais casual, algo que possa usar todos os dias. Ouvindo ela falar, a presidente percebe exatamente o que ela precisa. Ela chama a atenção das princesas para uma linha de roupas que ela acredita que elas vão gostar. Surpreendentemente, as princesas são mostradas algumas peças de roupas íntimas femininas bem atraentes. Pois é, né? Ao ver essas roupas, as princesas ficam chocadas, e enquanto a Iris reclama da falta de tecido nelas e do fato delas serem transparentes, a Alexia declara sua confiança em seu próprio traseiro. Ouvindo isso, Iris se lembra que esse não é o ponto, e enquanto ela diz isso, a Alexia arranca as peças íntimas do manequim, pronta para experimentá-las. As duas continuam discutindo no provador e percebendo que a irmã não vai parar com a implicância, Alexia pergunta claramente se aquelas peças íntimas realmente merecem uma rejeição tão inabalável. Em resposta, Iris fica sem palavras, incapaz de dar uma resposta definitiva, e isso leva Alexia à vitória, fazendo com que ela compre a lingerie e mais peças semelhantes. Enquanto isso, mais tarde, quando o prédio da escola estava em chamas, os alunos correram tentando salvar quem conseguissem encontrar. A princesa Rose, porém, continuava determinada a encontrar o Cid. Ela faz isso porque aparentemente tinha se apaixonado por ele logo depois que ele salvou sua vida. Ao vê-la, o Cid, que estava deitado coberto de bandagens, fica frustrado, isso porque ele não queria ser incomodado naquele momento. Infelizmente para ele, seu ato de heroísmo acabou garantindo o coração da presidente do conselho estudantil. E naquele dia, a presidente Rose continuou ao lado do Cid. Durante a viagem, ele tá bem irritado com a insistência dela. Ele deseja ter esperado até a noite, já que poderia chegar à Terra Sagrada facilmente. Ele culpa a si mesmo por ter escolhido pegar um trem como verdadeiro personagem secundário. E durante o trajeto, Cid precisa lidar com os excessos dela. Ela quer saber o motivo dele ir pra Terra Sagrada, se é por causa do julgamento da deusa. Em resposta, ele admite que esse é o motivo sim, mas na verdade ele não faz ideia de qual motivo foi que a Alpha o convocou. Ele apenas assume que talvez seja por conta desse julgamento da deusa. Enquanto ele pensa nisso, a princesa Alexia agradece novamente por ele ter salvo sua vida, então ela afirma com certeza que o caminho deles
juntos seria espinhoso. Surpreendentemente, a princesa Iris declara que ninguém aprovaria a sua união, ou lhes daria a bênção necessária para estarem juntos, por mais que o Cid não se importe. Ainda assim, ela continua a falar sobre a possibilidade deles ficarem juntos, e dessa vez ela o incentiva a vencer o julgamento da deusa, falando que sua vitória permitiria que ela conversasse com seu pai sobre estar com um jovem corajoso como ele. Enquanto ela continua falando, o Cid não tá nem aí. Ele tá focado nos ensinamentos divinos que ela colocou diante dele. Olhando mais atentamente, ele reconhece um dos locais sagrados como Lindworm, o local para onde ele está indo, provavelmente. Esse era o lugar onde anteriormente a deusa havia descido à Terra para conceder poder a 3 heróis. Nesse momento, ela fica falando sobre quão espinhoso vai ser o caminho para que eles ficassem juntos. Além disso, ela exige que mantenham um relacionamento em segredo e não falem sobre isso com ninguém. Nesse ponto, Cid percebe o que ela tá tentando fazer o tempo todo. Aparentemente, ela só tava tentando convertê-lo à religião dela. Isso deixa ainda mais desejoso por ter espaço, e naquela noite, ela vai até a cabine dele para ver como ele tá, mas ele não tá por lá. Ao ver isso, ela se decepciona e volta para sua cabine. Se ela tivesse olhado para cima, ela teria visto o Cid escondido bem acima da porta para se proteger das conversas constantes dela sobre ficarem juntos. Depois de 2 dias evitando ela e mantendo distância, o Cid finalmente chega à Terra Sagrada. Enquanto caminha pela cidade, ela vê sua autora favorita, Natsumi, em um evento de autógrafos. Pela primeira vez na viagem, ela o deixa voluntariamente, pois quer encontrar sua autora favorita. Quando ela vai embora, o Cid olha os livros escritos pela Natsumi e, ao vê-los, acredita que essas histórias foram plagiadas descaradamente. As tramas fazem com que ele perceba que a escritora provavelmente também foi reencarnada, e querendo saber quem é essa escritora, ele vai até o evento de autógrafos. Ao chegar diante da autora, ele percebe que não é ninguém menos que a Beta. Ela aparentemente escreveu as histórias que ele havia contado sobre sua vida passada, histórias que ele contou para ajudá-la a ter inspiração para seus escritos. Contudo, ele fica muito decepcionado que ela simplesmente as escreveu exatamente como ele disse. Quando Beta devolve o livro autografado, ela o informa que os detalhes da missão estão escritos ali. Ele, porém, não dá muita atenção e fica bravo por ela ter feito isso, falando o quanto está decepcionado. Após o evento, a Rose alcança o Cid novamente e volta a falar dessa vez sobre o livro. Quando o Cid abre o livro, ele vê uma escrita estranha no espaço reservado para o autógrafo da autora. Os dois acham aquilo difícil de decifrar e não sabem o que significa, mas o Cid acha que é bem legal. Por outro lado, vemos a Alpha, que se encontra em uma cena de assassinato. Ao ver os corpos dos altos oficiais da Terra Sagrada, ela tenta descobrir quem os matou. Enquanto observava os corpos, um guarda entra e, ao vê-la sair da cena, ele presume que ela é a responsável pelo assassinato. Isso os leva a ordenar o fechamento da catedral na esperança de capturar o assassino. O som do sino anunciando que há um suspeito de assassinato foragido é ouvido pelo Cid, que ri alto ao ouvi-lo. Enquanto observa do alto de um telhado, ele vê alguém se mover nas sombras, e pouco depois ele o alcança, e ele não faz muito além de observar Y corta o homem com seus poderes. Ao vê-la, ele pergunta sobre o relatório da missão mais recente, e quando ela explica tudo pra ele, ele decide seguir com os seus planos, exigindo que ela não falhe ao executar o dela. O Cid chega em segurança a Lindworm e decide tomar um banho. No caminho, ele declara suas preferências, falando o que gosta e o que não gosta. Embora ele ache que tem coisas insignificantes que ele gosta e desgosta, uma dessas coisas são as fontes termais. Logo depois, ele entra em uma fonte termal, cantarolando, enquanto aproveita o calor calmo que ela proporciona. Surpreendentemente, ele não parece ser o único a gostar de fontes termais, já que a princesa Alexia também estava por lá e fica chocada ao vê-lo entrar. O Cid a ignora completamente, agindo como se ela nem estivesse ali, enquanto ainda aproveita o calor da água. Ainda nervosa, a princesa Alexia cria coragem para iniciar uma conversa e pergunta sobre seus ferimentos, já que ele parece recuperado. Ela fica surpresa ao ver isso, já que o havia cortado profundamente em seu último encontro, e em resposta, o Cid a chama de máquina de matar, mas não diz mais nada quando ela pergunta o que ele disse. Em vez disso, ele quer saber por que ela tá na cidade. Ela explica que foi convidada para o julgamento da deusa. Então ela pergunta por que ele também tá na cidade. Ele responde que um amigo o convidou, já que haveria um evento muito divertido acontecendo. Parecendo ignorante, ele pergunta o que exatamente as pessoas fazem no julgamento da deusa, e ela acha surpreendentemente estranho ele ter vindo até Lindworm sem saber o que é isso. Para explicar, ela fala que é um ritual de combate, no qual os guerreiros antigos são despertados do santuário para competir contra desafiantes. Ao ouvir isso, o Cid acredita que os lutadores estarão enfrentando fantasmas, lembrando que Alpha havia mencionado algo sobre isso. Em meio aos seus pensamentos, a Alexia o interrompe, desencorajando ele de ter esperanças de participar do ritual da luta, já que é tarde demais. Além disso, ela o menospreza ao lembrar que os guerreiros antigos só respondem ao chamado de desafiantes que consideram dignos. A princesa também revela que não vai participar do ritual. Ela também faz a chocante revelação sobre a morte do arcebispo da catedral. Embora
isso não pareça surpreender o Cid nem um pouco, a atitude dele, sem demonstrar qualquer interesse, não impede a princesa de revelar o verdadeiro motivo de ter vindo a Lindworm. Aparentemente ela foi enviada para auditar o arcebispo morto, e depois de dizer tudo isso, ela decide parar, pois não pode contar mais nada para um forasteiro. Mas é muito estranho porque ela já falou praticamente tudo para ele, né? Ainda assim, ela tenta convencê-lo de entrar pros Cavaleiros Carmesim se quiser saber mais, mas ele recusa na hora. Enquanto os dois continuam sozinhos na fonte termal, a Alexia revela seus pensamentos sobre Cid, assumindo que parece que ele sempre quer tocá-la. O Cid, porém, diz silenciosamente para ela afastar tais ideias, já que ele faz questão de não olhar para ela o tempo inteiro que estiveram juntos na água, e isso, segundo ele, os deixaria mais confortáveis enquanto se banham. Nesse momento, ele pede para ela parar de olhar para o corpo dele, e em sua defesa, ela tenta fazer comentários depreciativos sobre o corpo dele, mas fica chocada quando ele se levanta para provar que nunca se deve julgar um livro pela capa. Ao mostrar sua Excalibur, ele a deixa espantada e completamente chocada, e no dia seguinte, Alexia se encontra com o arcebispo interino, exigindo conduzir a auditoria, mas ele a cancela antes mesmo dela chegar lá, levando ela a perguntar por que ele decidiu fazer isso. Ele afirma que a família real a enviou para auditar o arcebispo, que agora tá morto. Além disso, ele diz que precisa capturar o assassino do arcebispo e, portanto, não tem tempo para esses hobbies da princesa. Depois disso, ele pede para que ela deixe os assuntos da igreja para a igreja, pedindo para que apenas se sente e aproveite o julgamento da deusa. Isso deixa Alexia furiosa e determinada a obter a autorização do seu pai para seguir com a auditoria. Ainda irritada com o arcebispo interino, a princesa Alexia fica ainda mais irritada com Beta em seu disfarce como autora Natsumi. Ela sente que o comportamento da Natsumi é bom demais para ser verdade, e fica ainda mais enjoada com o tamanho do peito da Natsumi, pois tem a sensação de que Natsumi usa isso para atrair seus fãs. Por outro lado, Natsumi reconhece a Alexia como a personagem que tenta se aproximar do seu amado Shadow. Ela, porém, acredita que o seu Lord Shadow jamais teria interesse na princesa, e percebendo o olhar suspeito da Natsumi, a princesa pisa no pé dela, enquanto o arcebispo interino inicia o julgamento da deusa e o povo tá bem animado. Um após o outro, o arcebispo chama e apresenta os competidores do dia. Primeiro, ele apresenta um competidor desafiante do reino de Oriana, chamado Top Baterius. Depois disso, um dos membros da plateia comenta com o outro que um guerreiro antigo não pode partir depois de ser invocado, não até que o guerreiro antigo ou o desafiante seja derrotado. Segundo ele, isso já levou à morte de um desafiante no passado, e o outro então pergunta por que alguém tenta tanto entrar no julgamento se isso pode levar à morte. Sua dúvida é respondida pelo fato de que derrotar um guerreiro antigo garante ao vencedor uma medalha comemorativa. Com essa medalha, o desafiante tem permissão para ir a qualquer ordem dos cavaleiros do mundo e vai ser contratado imediatamente. Enquanto isso, Cid presta atenção na conversa, e depois de ouvir, ele percebe que não teria chance de agir como uma eminência nas sombras se decidisse lutar. Ainda assim, isso não o impede de fantasiar sobre entrar na competição como Shadow e dar ao público o espetáculo de uma luta, enquanto todos se perguntam quem ele é. Por outro lado, nenhum dos desafiantes consegue invocar um guerreiro antigo, que significa que todos são indignos, e nesse momento, Cid percebe que não viu a Alpha desde que chegou a Lindworm. Sem que ele saiba, a Alpha parece estar em uma missão delicada por conta própria. Enquanto isso, perto do fim do desafio, Cid é chamado como último desafiante. No início, ele nem percebe que estão se referindo a ele, e quando ele acaba percebendo, fica chocado. Embora não tão chocado quanto Natsumi e Alexia, seu anúncio como desafiante empolga o público, já que presumem que ele seja o melhor aluno da sua academia. O Cid, no entanto, fica sentado em silêncio, sem entender por que foi escolhido, mas antes de tomar uma decisão, ele considera 3 opções. A primeira é não lutar, mas então ele seria forçado a revelar sua verdadeira identidade como eminência das sombras. A segunda é fugir, mas ele descarta isso, pois não quer provocar a ira dos ensinamentos divinos e ser expulso da academia. E a terceira opção é causar uma confusão. Então ele decide escolher a última, e para isso ele simplesmente aparece como Lord Shadow, anunciando sua presença. O arcebispo fica assustado ao vê-lo, mas o Shadow segue adiante e invoca um guerreiro antigo. Surpreendentemente, ele acaba invocando a temível Aurora, a bruxa da calamidade, que um dia reinou caos e destruição sobre o mundo. Ao ver a Aurora, Natsumi a reconhece imediatamente, e a Alexia, por outro lado, fica perdida, já que nunca tinha ouvido falar dela, enquanto o arcebispo acha o Lord Shadow azarado, pensando como ele conseguiu invocar a bruxa mais poderosa de toda a história. No entanto, ele acredita que o Shadow seja um bandido de nível qualquer, e presume que ele seja impotente contra a suposta poderosa Aurora. Sem perder tempo, a Aurora lança vários ataques contra Shadow, que passa seu tempo desviando deles. De forma estratégica, ele corre ao seu redor, esperando o momento certo e a estudando, até que ele finalmente acorda com sua espada. O fato do Lord Shadow ter vencido tão facilmente alguém que ele considerava tão poderosa surpreende muito o arcebispo interino. Logo depois, eles ficam surpresos ao ver a revelação mágica, significando
certificando que o santuário respondeu ao chamado do Shadow. Ao testemunhar isso, a Alpha fica ainda mais convencida. Mais tarde, naquela noite, o Cid se elogia por ter feito um bom trabalho como personagem de fundo, usando seu poder de eminência das sombras. É então que uma porta gigante vermelha aparece com alguns desenhos. A princípio, ele tenta evitá-la, teletransportando-se para outro pilar, mas ela aparece novamente, e tentando evitar a porta, ele continua se movendo de um lado para o outro, mas a porta não desiste dele tão facilmente. Até que finalmente ele decide tentar ver o que tem atrás dessa porta. Enquanto isso, lá no santuário estão as três garotas. Durante o julgamento da deusa na catedral, acabou aparecendo essa mesma porta gigante, fazendo todos se perguntarem o que é aquilo. A princípio, eles questionam o que vai sair da porta, talvez um novo guerreiro ou demônio, mas atrás dela surge o arcebispo, que fica surpreso com o que vê, falando que provavelmente o santuário respondeu ao Shadow. Surpresa com o que ele disse, a Rose pergunta o que ele quis dizer com responder, e ele explica que é o dia do ano em que a porta do santuário é aberta. No entanto, o surgimento de uma porta fraca no meio do julgamento nunca havia acontecido antes, o que surpreende a todos. Sabe-se que a porta do santuário fica escondida na catedral, mas que não é uma porta comum. Disse que essa porta tem a habilidade de mudar sua forma e localização à vontade para responder àqueles que a procuram e àqueles que são dignos de passar por ela. Essa porta do santuário também tem outras formas, e cada uma delas tem formas e direções diferentes, mas agora eles não conseguem dizer qual das portas apareceu diante deles. De repente, a porta começa a se abrir e todos no julgamento são instruídos a sair. Isso porque ninguém deve se aproximar da porta, o que leva ao cancelamento do julgamento. Quando o arcebispo e as princesas estavam prestes a deixar o local, a Alpha e o Shadow Garden aparecem na catedral, nocauteando os guardas e ameaçando as princesas e o bispo a ficarem quietos até a porta se fechar. Logo depois, a Alpha e alguns dos membros do culto desaparecem pela porta. Então Beta tenta levar o arcebispo junto com ela, mas quando as moças estão prestes a defendê-lo, a Natsumi é capturada e uma espada é colocada em seu pescoço, como forma de impedir que as outras façam algo. A Alexia diz que não é lá uma pessoa muito gentil, mas fala pra Rose que talvez elas devessem simplesmente deixar a Natsumi morrer. Mas a Rose recusa e a Natsumi fala pra deixarem ela lá e cuidarem de si mesmas. É então que a Beta exige que o arcebispo e a Natsumi sejam levados juntos. O arcebispo se recusa, falando que isso aconteceria apenas na vida após a morte. E de repente um flash de espada aparece atacar a Beta, mas ela consegue desviar, embora não completamente, já que parte dos seus dois melões estão flutuando no ar. Mas já que esses airbags são feitos da gosma do Venom, que é o poder do Shadow, eles se recompõem facilmente. Então no piscar de olhos ocorre uma sequência de golpes e no final a vítima é o Executor Venom, que havia vindo ajudar o arcebispo, e a Beta é quem mata esse tal de Venom. O arcebispo fica chocado com o que acabou de acontecer e ao mesmo tempo a Beta tá furiosa com os feixes de luz saindo dos seus olhos. Ela pergunta cheia de raiva se o arcebispo viu alguma coisa e em resposta ele nega ter visto qualquer coisa. Mesmo assim ela o agarra e voa pra dentro da porta junto com ele, seguida pelos outros membros do culto, que acabam levando a Natsumi com eles. As princesas ficam muito confusas com isso, pois se perguntam o que o arcebispo poderia ter visto. Elas mesmas não conseguiram entender o que aconteceu, sabendo que apenas o arcebispo conseguiu ver e a Natsumi também não pôde ser deixada pra trás. A Alexia entra rapidamente pela porta atrás deles, mesmo quando uma voz desconhecida diz pra ela não fazer isso. Por causa disso, a princesa Rose, preocupada com a sua irmã, também entra pela porta antes que ela se feche completamente. Ao entrar, elas se veem em um santuário, onde, segundo a lenda, foi selado o braço esquerdo do demônio Diablos. Também estão lá a Alpha e seus membros do culto, a Natsumi e o arcebispo. Após isso, a Alpha explica que ali foi selado o braço esquerdo do demônio Diablos, que foi selado naquele lugar após ele ter sido derrotado pelo herói Oliver. O arcebispo parece bem incomodado com isso e pergunta a Alpha se ela tá ali pra contar um conto de fadas ou mostrar o braço do demônio. A Alpha diz pra eles que eles estão ali pra aprender sobre o culto do Diablos e o arcebispo fica surpreso. E ela diz saber que ele não pode responder a nenhuma pergunta e por isso vieram pessoalmente. A Alpha e seu culto vieram ali justamente pra conhecer essa história do demônio Diablos. E lá eles veem a verdadeira estátua do herói Oliver e pra surpresa deles, o herói Oliver é na verdade uma mulher, diferente da estátua masculina que existe na cidade. Alpha diz que eles conhecem a verdadeira história por trás do culto de Diablos e seus objetivos. Pra surpresa de todos, ela se parece exatamente como o herói Oliver. Ao ver isso, o arcebispo grita, falando que ela é uma elfa possuída e que deveria estar morta. A Alpha aparece atrás dele, perguntando se ele sabe de alguma coisa sobre eles, e ele não consegue responder, apenas tremendo de medo. A Alpha diz que eles também conhecem as histórias dos possuídos e que isso deve ser um incômodo pra igreja, já que tá tão ansiosa a manter as coisas como estão. A Rose fica confusa, sem conseguir entender o que ela quis dizer. Pra ajudar, a Alpha explica que descobriram o objetivo do culto de Diablos, que é trazer o braço esquerdo de volta à vida. No entanto, eles
ainda não sabem o verdadeiro objetivo final do culto, então ela propõe que todos entrem para descobrir por si mesmos, abrindo a porta do cemitério das memórias. Alpha coloca a mão sobre a porta e a sua mão aciona os poderes dela, revelando padrões enquanto a porta se destranca gradualmente. De repente, uma grande máquina se solta, abrindo o caminho para um vórtice se abrir, e com a água jorrando e uma luz muito forte vindo de fora, o arcebispo se surpreende. Ele pergunta como era possível que ela abrisse a porta, e a Alpha, ajudando a sua compreensão, fala do poder mágico dos demônios e dos guerreiros que travavam uma grande batalha atrás do portão, que se uniram para abrir essa porta. O vórtice, segundo ela, guarda as memórias, que não tem outro lugar para ir, e a Alpha explica que aquele lugar é um cemitério de memórias antigas e rancores. Na luz está a herói Oliver, enquanto eles iniciam sua jornada dentro das memórias. Enquanto isso, por outro lado, Sid, após entrar pela porta gigante, chega a um cômodo onde encontra a Gamma amarrada a uma cadeira. Ele pergunta se foi ela quem o convocou ali, mas ela responde que não. Ela então menciona a luta que eles tiveram algum tempo atrás, dizendo que se divertiu lutando com ele, e ele também. Embora diga que suas memórias estão incompletas, ela sabe que ele que foi o mais forte durante a luta. Ela pergunta como ele entrou nas memórias, e isso leva a explicar o seu encontro com a porta gigante antes de se ver ali. Ele também pergunta como ela chegou ali, e ela conta que não tem memória de ter saído após lutarem, apenas se lembra de acordar naquele lugar. Vendo que não tem nada pra fazer ali, o Sid tenta ir embora sem libertá-la da amarração, mas ela o impede, pedindo ao menos pra soltá-la. Já que ela tá amarrada usando uma camisa de força, ele faz isso com sua espada. No processo de cortá-la livremente, ele também rasga a camisa de força inteira, deixando ela sem roupas. Ela comenta que estava amarrada há mais de 1000 anos, embora não tenha certeza se foi tudo isso mesmo, mas ela sabe que faz bastante tempo. Então, no piscar de olhos, sua camisa de força se transforma em roupas e um salto alto, deixando ela bem elegante. Finalmente livre, ela fala pro Sid para trabalharem juntos, já que ele quer sair dali e ela quer se libertar daquele lugar também. Embora ela diga que sabe como se libertar, mesmo nunca tendo saído da sala anteriormente. Ela diz a ele que o santuário onde estão é uma prisão de memórias criadas a partir das batalhas antigas e que somente indo até o centro e destruindo o núcleo mágico ela poderá sair. O que ela quer dizer é que quando o núcleo mágico for destruído, tudo vai desaparecer, o que também vai ajudar o Sid a sair. Por conta disso, o santuário vai deixar de existir, e ela parece não se importar muito. Ela informa que eles não conseguem usar o seu poder mágico por ali, o que indica que eles estão bem perto do centro do santuário. Mesmo que tentem usar seus poderes, isso não vai funcionar muito bem, mas então o Sid diz que é bom em quebrar coisas caso elas não possuam magia. Sendo quão confiável Sid é, ela diz que sempre quis ter um cavaleiro elegante para protegê-la, já que ela é apenas uma dama bonita e delicada em perigo. O Sid pergunta o que ela fará depois de ser libertada, enquanto eles caminham para fora da sala. Ela responde que simplesmente vai desaparecer do nada, quando ele fechar a porta. Por outro lado, Alpha e o restante também estão na sua jornada pelo santuário, onde conseguem ver a memória do herói Oliver, que havia sido trancado por ali. Nas memórias, eles descobrem que há muito tempo o culto reuniu crianças em um grande lugar que parecia um centro de reabilitação ou um hospital. Lá elas eram usadas para experimentos, e embora algumas crianças tenham morrido, poucas sobreviveram e essas são conhecidas como possuídas. Enquanto isso, a heroína Oliver é uma das crianças que eram compatíveis com as células do demônio Diablos que lhes foram dadas para ingerir. Aparentemente, o arcebispo era um desses membros do culto que faziam essas coisas terríveis. No entanto, ele demonstra remorso, dizendo que tudo era para que pudessem derrotar o demônio Diablos. Embora isso seja uma desculpa do culto, o fato de que o Oliver de fato decepou o braço do demônio significa que não é apenas um conto de fadas. Enquanto isso, o local onde estão mudou ao longo do tempo por conta das batalhas que aconteceram ali, onde as memórias se apagam e são substituídas por novas. Oliver acabou recebendo essa missão de extrair novas células de Diablos assim que estivesse madura o suficiente. O arcebispo diz que isso não é verdade, mas a Alpha continuou sua explicação. Oliver teria sido obediente mesmo após obter os seus poderes. Ela acreditava que se cumprisse aquela missão as pessoas poderiam viver em paz, mas ela estava errada. Acabou apenas criando um campo de batalha cheio de mortos, e por mais que o demônio parecesse morto, na realidade ele ainda continuava vivo. Esse demônio matou muitas pessoas, o que fez o culto usar artefatos antigos para imobilizar o braço esquerdo. Eles o pesquisaram cortando sua carne e colhendo seu sangue, e assim obtiveram as pequenas esferas vermelhas que ingeriam. No entanto, o efeito colateral dessas sementes é muito forte, o que o culto considera um problema. De repente, ele se vê diante do braço oculto do demônio, que está dentro de um enorme tubo de vidro cheio de fluido, todo acorrentado. O arcebispo fica angustiado ao ver isso e grita com eles por revelarem a memória de que ele havia ingerido as sementes derivadas do sangue de Diablo, que supostamente concedem grandes poderes e grandes imortalidades. Isso é exatamente o que o culto realmente desejava, e a Alpha revela às princesas que o sacerdote Nelson esteve envolvido nesse tempo todo, o que a faz desabafar sobre tudo que passou no culto. A semente deve ser ingerida
uma vez por ano ou seu efeito acaba, e por isso eles só podem produzir uma pequena quantidade, 12 por ano. O mesmo número dos membros do culto da Noite dos Cavaleiros, que é aqueles Cavaleiros Rounds. A Alpha diz que as sementes ainda não foram aperfeiçoadas e que eles acreditam que a única maneira é imobilizar o membro do demônio. Então revela-se que a Alpha é na verdade a descendente da Oliver, e ela pede para que o arcebispo prove o contrário. O sacerdote diz que o culto precisa da vida eterna e poder, e admite ser um dos Cavaleiros do Rounds. Nesse momento ele corta suas amarras e Delta o esfaqueia pelas costas. Esse acaba sendo o fim do arcebispo, já que ela o joga na água abaixo deles. Delta pede desculpas por tê-lo matado, pois tinha sido instruída a não fazê-lo até obter a informação necessária, mas para surpresa de todos, o arcebispo não morreu. Ele sai da água como um gigante e perturba as memórias, o que separa as mulheres no processo. Todas se encontram em um salão completamente branco, que a Alpha presume ser outro recurso do sistema de segurança do santuário. Enquanto isso, o arcebispo e os Cavaleiros Rounds também estão lá, se preparando para a batalha com elas. E aqui acaba o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa o like e comenta aí embaixo se você quer ver a parte 2. Eu vou ficando por aqui, fica com Deus, valeu, falou e até o próximo vídeo.